sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martins, estou aqui com a minha companheira de sempre, a Juliana. Uhul! Gente, hoje vai ser muito legal. Nem sei como começar, porque assim, são histórias totalmente diferentes, mas como nós, estão ligadas por um propósito, um motivo que vocês vão saber já já, né? Porque a única coisa em comum que tem é a maternidade atípica mesmo, né, Ju? Exato. Que vem pra unir, né? Exatamente, para unir, que isso é fundamental. Nós, mães atípicas, temos que sempre nos unir, nos dar a mão, nos apoiar. Isso aí é o fundamental, né, Ju? Isso mesmo. E por isso que hoje nós convidamos a Marília e a Camila. Sejam bem-vindas, meninas. Muito bem-vindas! Obrigada! Quem é a Marília e quem é a... A Camila, se apresentem. Eu sou a Camila, né? Mãe do José, que tem um diagnóstico de mielomeningocele, né? E eu tenho certeza que essa tarde assim, vai ser muito incrível, né? Esse momento vai ser muito incrível de compartilhar nossa experiência, né? De tudo que a gente viveu, né? Sobre a descoberta do diagnóstico, né? Nosso posicionamento e principalmente a fé, né? Que eu acho que a fé é fundamental para a gente passar por todas as nossas dificuldades aí diárias, né? Só quem é mãe atípica sabe, né? Das nossas lutas e dificuldades. Então, sem a fé a gente não consegue nada, né? Sem Deus a gente não consegue nada. Exatamente. E eu sou a Marília, vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, de 42 anos. Cabelo meio loiro para esconder os fiozinhos brancos. Eu estou de vestido preto, meio azul, e um fundo preto também. Eu sou mãe do Henrique. O Henrique tem 5 anos e ele foi diagnosticado quando ele tinha 1 ano e meio com a síndrome de Mowatt-Wilson. É uma síndrome genética rara. Ela afeta a fala, o desenvolvimento motor e intelectual. E eu tenho certeza que essa tarde vai ser deliciosa, repleta de conhecimento, de troca de experiência, de figurinha. Vai ser maravilhoso. Com certeza. Vamos começar aí pela Camila, então, né, Camila? Vamos lá, Conta um pouco pra gente aí do como foi aí até a chegada do diagnóstico, como foi a questão, se houve essa questão de aceitação, né? Se consegue contar um pouquinho aí pra gente? Vamos lá, então, gente, eu descobri, né, a gravidez, eu estava com 4 semanas, né, não tinha planejado, né, foi um acidente mesmo, né, a gente estava planejando ali mais ou menos uns 2 anos atrás, ele foi em 2020 que eu descobri a gravidez, não, finalzinho de 2021 que eu descobri, né, e aí, tudo normal, tudo bem tranquilo, a gestação, né, sem nenhuma dificuldade, fiz aí a primeira morfológica com 12 semanas, enfim, não tinha nada, né? Até então, tudo bem tranquilo. E a gente estava com planos de ir morar fora do Brasil, em Portugal. Né? Aí meu marido, como a gravidez estava super saudável, eu sempre gostei de fazer exercício, né? Me alimentar, então tudo bem tranquilo. Não, vamos ter o José lá em Portugal. E aí, o meu marido pediu as contas da empresa, que ele trabalhava no Brasil, e já tinha assinado o contrato com a empresa lá. Isso na segunda-feira. E ele já queria comprar a passagem para ir. E aí, que ele achou uma passagem ali com desconto. E aí, ele achou, vamos, já vou comprar logo. Eu falei, não, amor, compra não, eu tenho um exame para fazer quinta-feira, deixa eu fazer esse exame. Aí, depois você compra a passagem. Na quinta-feira, 17 semanas, né, e o médico lá fazendo a ultrassom. E sempre eu gravava as ultrassom. E aí, na ultrassom, o médico falou assim, colunazinha fechada, que não sei o quê, tudo perfeito, né? E aí, ele falou assim, tem um pouco de dilatação dos ventrículos, mas é muito pouco. Vamos colocar uma observação, né, pra gente acompanhar, porque às vezes pode sair. Só que aí o José mexeu, ele fez assim, meio que, sabe? E aí, na hora que ele fez, aí ele viu a bolha nas costas. Aí ele, um errozinho de fechamento da coluna, é uma mielozinha. Ele falou, desse jeito, mielozinha. Aí eu falei, doutor, o que é isso? Vou parar de treinar? O que foi que aconteceu? Eu já perguntei assim, né? Aquela pessoa querendo ter uma gestação fitness, né? Não, vou treinar até 8 meses, não sei o quê, né? Enfim. E aí ele, não tem nada a ver de treino, não sei o quê. É um errozinho de fechamento da coluna. Enfim, aí ele, olha, eu quero que assim que você sair daqui, procure a sua médica. Isso 7 horas da manhã. E aí a pior besteira que eu fiz, assim que eu recebi o exame, eu fui olhar no Google. Putz... Você começa a ver um monte de coisa. Eu falei, nossa, filha vai vegetar, Jefferson. Nossa, filha... E, tipo, a minha enteada estava no carro.
Né? Então eu fiquei assim, desesperada, né? Tipo, aí a minha enteada, tipo, tava dormindo atrás, assim, ela tava meio assim, porque foi muito cedo o exame. Ele, calma, amor, calma. Aí, na mesma hora, eu liguei pra uma amiga minha, que o marido dela é médico, e ele tava de plantão, ele também não entendia o que... Aí, não, tem um obstetra aqui, vou perguntar a ele. Ele, espera aí. E aí, depois, como foi uns 15 minutos, ele ligou pra gente, ele falou, gente, para o carro. Ó, tem 3 opções. O cara perguntou se a gente tinha dinheiro, de interromper a gravidez, e a terceira, que até hoje eu não me lembro. Né? E aí, ele falou do dinheiro, da questão da cirurgia intrauterina, né? Que tinha não sei o quê. Aí ele explicou um pouco assim, meio por cima e eu meio sem entender. Eu falei, se for pra tirar meu filho, não sei o que, nunca mais eu vou querer engravidar, não sei o que. Fiquei aquele desespero, né? Tipo, nunca mais eu quero engravidar, vou ter que tirar meu Era filho. compreensível, né? E aí a gente, na mesma hora, levou a minha enteada pra casa da mãe dela. Enfim, a gente foi... Aí a minha médica só podia me atender 2h da tarde. E aí a gente foi pro shopping, foi esclarecer. Aí eu comecei a ver no YouTube, milagres de mielomeningocele. Você buscou isso Foi. no YouTube? E aí tinha assim, crianças, o médico falou que eu não ia andar, o médico falou que eu ia vegetar. E aí no final a criança correndo, brincando, tendo uma vida super normal, né? E vi crianças também cadeirantes, mas assim, tendo uma vida super normal, felizes, né? Não é só o andar também, né? O importante... E até quando fui cair na ficha sobre o diagnóstico, eu sempre orava e pedia a Deus assim, Senhor, se for para ele andar, glória a Deus. Se for para ele não andar, glória a Deus. Que seja feita a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor está mandando o José com um propósito, né? Que essa terra precisa de pessoas diferentes, né? Que a gente precisa aprender a respeitar os limites, né? As limitações das pessoas. Então, aí Deus foi me dando esse conforto no meu coração, né? E no começo do diagnóstico, eu também me questionei um pouco. Eu falei, Senhor, o que eu fiz de errado? Quais foram os meus pecados? E aí Deus falou, não é sobre os seus pecados, mas sobre o poder que eu quero manifestar na vida dele. Nossa, né? Sobre o forte, meu poder. Hein? Então, é isso que eu sempre falo, que através das conquistas, né, que eles vão alcançando, os desenvolvimentos, né? Então, tem um poder de Deus ali. Tem as terapias, os médicos que a gente faz acompanhamento, mas a parte do aceleramento, né? Tipo assim, o José era para usar andador e muleta para o resto da vida, mas com 2 anos ele saiu do andador. Então, é isso que entra Deus, né? Tipo, quem vai decidir o final sou eu. Eu sempre falo que o 100% vem do Senhor, né? A gente faz a nossa parte, a gente dá o melhor, né? A gente dá os melhores tratamentos, dá o melhor tudo, mas o 100% vem do Senhor, né? Ótima palavra, né? Então, é isso que eu sempre busco, né? E uma coisa que eu sempre falo, não deixe de dar os tratamentos para os seus filhos, não deixe de buscar, né? Por mais que você tenha fé, mas a gente não pode ser irresponsável, né? Deus deu inteligência para os médicos, né? Para que eles cuidem de nós, mas claro que a gente recebe um diagnóstico, né? O pior possível, mas a gente tem que não perder a fé e a esperança em Deus. Quem vai determinar o final é Ele, né? Nossa, que bacana. E você, Marília? Conta um pouquinho aí da sua trajetória, história linda, como é que é? Até porque é uma síndrome bem rara, né, Marília? É bem rara. Tem até alguns médicos que nem conhecem Que não essa conhecem, síndrome, verdade. né? Conta um pouquinho aí pra gente. Ai, a gente casou, o Mário e eu, e aí a gente decidiu que eu ia engravidar, porque a gente já estava com 35 anos, já estava batendo o reloginho biológico. E eu nunca tinha planejado, nunca quis ser mãe. Mas aí, quando a gente casou, virou a chavinha e a gente falou, vamos planejar e agora vamos ter um filho, legal. E eu achei que eu, parando de tomar meu anticoncepcional, eu fosse engravidar em 2 dias. E 1 mês, 2 meses e nada ainda. Nossa, eu já estava praticamente na fila da adoção, porque eu sou exagerada, eu quero tudo para ontem, quero tudo muito rápido. Que é isso? E aí, até que depois de 4 meses, consegui engravidar. Engravidei numa boa, fiz todos os exames, ia nas consultas regularmente, tudo certinho. Só que eu tinha realmente um valor amniótico muito mais alto do que a referência. Mas a médica nunca me falou nada e estava tudo bem, tudo certo. Tive o Henrique, também não foi diagnosticado no teste do pezinho. Não foi diagnosticado logo de cara. Ele só foi diagnosticado com 1 ano e meio. Então, nesse 1 ano e meio... Através do quê que veio esse diagnóstico? Veio esse diagnóstico do exoma. É um exame genético,
Mas isso, depois de 1 ano e meio, foi através de muita busca. Você percebeu alguma coisa diferente no Henrique? Na verdade, não. Na verdade, não, Bru. Eu, como mãe de primeira viagem, eu comparava ele com outras crianças, mas pra mim ele era o filho mais lindo do mundo, né? Achava ele meu bebê Johnson. Não via nenhuma alteração, nem nada. E aí, o primeiro pediatra dele, ele não foi de uma forma muito delicada, ele foi até um pouco grosseiro a maneira como ele falou, mas hoje eu agradeço, né? Porque através dele, assim, que eu fui realmente atrás e buscar o diagnóstico. Quando o Henrique tinha 12 dias de vida, ele olhou pro Henrique, eu falando, todas as minhas dúvidas, com aquele coque bonito na cabeça, né? Toda lascada porque não tinha dormido, terrível. E aí ele falou assim, eu não sei, mãe, mas eu acho o Henrique esquisito. Nossa, aquilo me matou, né? Eu falei, esquisito? Como o Henrique é esquisito? Esquisito pra mim é você, né? Vai falar que o meu filho é esquisito? Esquisito Você que é esquisito, seu estranho, sabe? Vai, doido. Nossa, eu fiquei maluca. Mas aquilo, eu fiquei com ele elefante rosa atrás da orelha. Eu falei, não, peraí. Ele já tá há muito tempo na medicina. Ele é médico há muito tempo. Alguma ele só coisa vê tem. bebê. Alguma coisa tem, né? Aí comecei a ir atrás. Exame de sangue, cariótipo, e faz eletro, e faz ressonância. Aí nada detectava. Tanto que a última instância, realmente, assim, mudei de pediatra, porque eu já não aguentava mais ele, né? A maneira como ele falou. E aí, a última instância foi um geneticista, porque até o neuro, quando a gente levou, o neuro falou, Marília, pode ser até um autismo, algo comportamental. Porque aí eu comecei a reparar melhor. E aí eu via mesmo que ele não estava no marco de desenvolvimento, não estava acompanhando Os sinais, então, era no desenvolvimento. no desenvolvimento. Então, assim, enquanto as outras crianças já viravam, ele não virava. As crianças já mexiam o pescocinho, ele ficava paradinho. E ele também tinha um torcicolo congênito. Hoje a gente vê nas fotos, assim. Então, geralmente, quando eu pego todas as fotos dele bebezinho, ele sempre tá mesmo mais tortinho, por conta do torcicolo na posição da barriga. Nossa. Então, ele começou a fazer fisioterapia muito cedo, com 4 meses. E aí, eu pensava assim, bom, independente do diagnóstico dele, ele vai ter que fazer terapia. É o mesmo tratamento, vão ser essas intervenções. Então, eu não perdi tempo, porque o meu medo era perder esse timing. E a hora que eu estivesse lá na frente e o Henrique tivesse 5, 6 anos, alguém falasse, mãe, mas você não percebeu? Seu filho precisava de terapia? E né? você tá falando uma coisa muito importante, né? Quantas vezes a gente não fica esperando do médico diagnosticar pra gente ir atrás de um tratamento? Sendo que, às vezes, não precisa de um diagnóstico. Vai buscar informação e o diagnóstico vem depois. Até porque a gente sempre costuma falar, o diagnóstico ele não é destino, não é sentença. Porque se está tendo uma reabilitação desde o começo, no dia não vai ser o diagnóstico que vai limitar aquela criança. Você está trabalhando, você está buscando. Então, algum resultado você vai ter. Então, é muito importante isso que você está falando. Até como a virada de chave aí para as mães atípicas que ficam atrás de um relatório, de um exame, de uma imagem. Meu, não é isso. Olha para o seu filho, para a necessidade dele e vai atrás. E foi isso que eu percebi, porque eu falava, meu Deus, eu não posso ficar aqui esperando que ele, né, acompanhe as outras crianças, os marcos de desenvolvimento, sendo que ele não está acompanhando. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Só que aí veio a pandemia. Então, a minha casa praticamente era repleta, né, de uma equipe multidisciplinar. Saía fono, entrava físio. Saía físio, entrava TO. Saía TO, entrava... Então, assim, sempre tinha uma terapeuta em casa para fazer alguma intervenção nele. Isso ajudou bastante, mas ele mesmo assim não conseguia atingir. A gente continuou indo no neuro, o neuro falou, não, pode ser comportamental, talvez, acho que você que precise de um neuro, seu marido, quase saiu o divórcio, né? Porque aí, geralmente, o pai acha que a mãe tá louca, não, você acabou de ter filho, você tá maluca, né? A família julga muito também, tem que esperar um pouquinho. É só uma um visão muito atraso. antiga, né? Tipo, aí espera. Não, ele vai andar, ele vai falar, espera 2 anos. Mas não, não é. Muito cedo. Ai, uma você visão tá muito muito antiga. ansiosa, né? E como foi quando vocês receberam esse diagnóstico que o médico olhou e falou, ele tem uma síndrome tal? Como é que foi isso aí? Ai, pra gente foi tudo muito novo, Bru, porque assim, eu lembro até hoje que a última instância foi a geneticista, e aí ela passou pra gente, ela falou, bom, a gente só pode fazer o exoma agora, fazer exames genéticos. Fizemos um que chama microarray, fizemos esse, não foi detectado também. Aí só o último, aí quando ela falou, olha, o último é o exoma, e eu bati o pé que eu queria, aí meu marido
né, relutou um pouquinho, que achou que eu estava um pouco maluca, que eu precisava de neuro. E relutei e falei, não, eu preciso de um nome, de um sobrenome do que ele tem, para eu também ter um norte. Para eu saber se o que eu estou fazendo está certo também. Se é o tratamento adequado do meu filho. Sim. E quando saiu o exame, a gente estava em casa, porque ele demora, o Exoma demora 30 dias corridos, assim. Na verdade, não são nem corridos, são 30 dias úteis. E era bem no final do ano. Então, assim, já estava pegando festa, pegando Natal, Ano Novo. E aí, a gente descobriu no dia 28 de dezembro de 2020. O Henrique tinha 1 ano e meio. E eu abri de manhã, num domingo de manhã. Eu abri, assim, na internet, no celular. E aí, quando eu vi, falei, nossa, eu não tô conseguindo entender direito. Porque o laudo é um pouco mais difícil, né? Não sou da área da saúde. A hora que eu peguei o laudo, comecei a ver... Aí eu comecei a chorar e eu fiz exatamente o que você fez, cara. Exatamente. Entrei no Google, entrei no YouTube. E aí também, eu comecei a chorar, que eu não conseguia nem falar. E eu falava para ele, meu Deus, o Henrique ele não vai conseguir fazer nada, porque eles colocam realmente no YouTube, na internet, os casos mais comprometidos. Então, são realmente crianças que não andam, que não falam, que estão em cima de uma cama, que convulsionam muito. E aí, eu fiquei completamente perdida, assim, perdida mesmo. Desesperador para vocês Desesperador. duas, né? Quando deram um Google aí. Demais, demais. Por isso, nunca dê um Google diante de um diagnóstico. Isso aí, Camila. Vai olhar assim, ó, milagres. Coloque lá milagres. Milagres, aí bota o nome do diagnóstico, entendeu? Porque aí você vai ver... Eu acho que é impossível, né? Hoje em dia, com tanta informação na internet. A Ou então gente, você quando a pode gente colocar tem superação. alguma coisa... Tipo assim, ó, superação do diagnóstico. Porque a gente vai colocar o nome, vai parecer muita coisa ruim. Ou tratamento, né? Já vamos logo, porque... Ai, o que precisa? Pronto, isso. Vamos ver o que precisa. Tratamento. Pronto. Tratamento. Qual o médico? Porque já que os médicos não sabem, muitas vezes, né? Já vamos pesquisar aqui qual que é o tratamento, qual que são os médicos, já monta a sua equipe E o pior, segue em Ju, frente. que você até entrou num detalhe super importante. Não tem tratamento. No YouTube, na internet, não fala de tratamento Presta da síndrome síndrome. de Mowat-Wilson. Não fala. Assim, é pouca pesquisa, é pouco estudo. É uma síndrome praticamente nova. Ela foi descoberta em 98. Então, eles ainda estão começando. A gente vai em várias consultas com os médicos, eles falam, Mowat, o que? Como escreve? Então, Nossa, a Marília, gente que como... dificuldade essa maternidade, hein? Difícil, amiga. Quando a gente pensa que não pode piorar, a vizinha fala, amiga, dá pra piorar um pouquinho. Mas uma coisa que eu admiro muito na Marília é a leveza e a alegria que ela leva. Né? Isso é muito importante na maternidade atípica, né? Da gente não carregar esse peso. Né? Porque os nossos filhos, eles se superam cada dia, mesmo com a falta ali da coluna, de osso, de nervo, mas eles estão ali felizes, estão dando o seu melhor na fisioterapia, né? Então, assim, é isso que nos motiva, né? Nos dá alegria. Então, o que eu acho mais, assim, impactante nela é porque ela fala assim, ela chegou aqui já trazendo alegria, já trazendo, entendeu? Não foi aquela coisa, ai, meu Deus, eu carrego, né? Então, assim, isso, né, transmite até pro filho, né? A gente E transmite. não que ela não se entristeça, não chore, mas ela deixa isso pro particular dela, porque tem muitas mães que não superaram ainda a situação e que transmite, ela tá ali dentro de um ambiente terapêutico, transmite isso para outra mãe, né? E a Marília não, ela é ao contrário. Acho que ela deve chorar em casa e quando ela chega na porta da clínica, a gente já sabe que ela chegou, porque ela canta pro Henrique, com aquela alegria, então já vai contagiando desde baixo até ela chegar lá em cima, não é, Marília? É verdade, é. É uma coisa E é bem engraçado bacana. que eu acho que as mães, ela tem esse poder, assim, a gente se uniu tanto, assim, de uma ajudar a outra, de uma levar a leveza a outra. Então, acho que cada uma leva um pouquinho, assim. A Bruna sempre leva mais conhecimento pra gente. A Camila leva essa coisa da fé. A Ju eu conheci agora, mas com certeza ela deve levar muito conhecimento. Então, é assim, eu acho que... E eu sempre essa coisa do bom humor, da leveza, né? Vai uma coisa complementando a outra, né? O que falta uma vai completando a outra, assim. E a gente sempre tem dois caminhos, né? Ou a gente escolhe chorar, ou a gente escolhe lutar, né? Então, assim, com qual você vai ficar? A gente nem tem tempo, né, pra chorar. A Camila escolheu o caminho da fé, da espiritualidade, não é isso, Camila? Isso. O conto do José diz muito sobre isso, né? Sim. Você queria compartilhar um pouquinho dessa parte aí? Não, assim, o José até fala, né, que é o rei do Egito, multiplicador, né? Eu sempre falo, por que ele é um multiplicador? Até dentro do meu ventre, ele mesmo pagou a cirurgia dele, né? Porque a cirurgia, ela foi feita ali, né,
intrauterina e ela, como é uma cirurgia nova, enfim, ainda não está no hall da ANS. Então, a gente tem que colocar o plano na justiça, né, para conseguir eliminar. E a gente fez esse processo, mas com 2 dias saiu a eliminar, mas o plano meio que não dava sinais, mandava um telegrama para minha casa para dizer assim, pede um reembolso, como se eu tivesse pago a cirurgia e estava pedindo reembolso. Né? Enfim, eu sei que no final das contas, Deus falou muito no meu coração que ele queria fazer algo grande, mas eu não sabia o que era, né? E aí foi quando eu falei, a vaquinha. Aí meu marido, né, homem, orgulhoso, como sempre, não que não sei o que de maneira nenhuma e tal, foi fazer... a gente tinha um carro na época, né? Aí tinha um dinheiro guardado e um terreno que a gente estava pagando. Então, se tudo, daria para fazer a cirurgia, mas a gente ficaria sem nada. E aí, eu conversando com algumas mães, quando nascer, investe em tratamento. Investe em em fisioterapia, que é o que vai trazer qualidade de vida, que não sei o quê. E aí, você vê, os gastos eram muito altos, né? E a gente não sabia o que o José ia precisar quando nascer. E aí, foi um amigo dele, abençoado, usado por Deus, pelo Espírito Santo, falou com ele, o melhor amigo dele. Vamos fazer uma vaquinha, Jefferson, não sei o quê, entre amigos e tal. Aí, ele concordou. E aí, eu já tinha feito, né? Já tinha preparado o texto. E aí, eu lancei, com 2 horas, já tinha 20 mil. Uau. Foi assim, sobrenatural. E aí, ele já começou a chorar, ficar emocionado. A gente fez live de oração. Ele orou na live, coisa assim que nunca aconteceu na vida. Que meu marido não gosta, assim, de rede social, né? Então, assim, foi... né? E aí, as pessoas falando, nossa, eu me aproximei de Deus através de vocês, que não sei o quê e tal. E aí, com 3 dias, a gente conseguiu o dinheiro. 180 mil. 3 dias? Foi 3 dias. Nossa. Então, assim, foi algo sobrenatural, né? Então, Deus queria um movimento, né? Eu sempre falo no meu Instagram que as mães me procuram. Eu não tenho condição de fazer fisioterapia de intensiva. Eu divulgo muito a clínica onde o José faz, Espaço 7. Espaço 7. Não sei se eu vou ganhar algum desconto, né? Mas não tenho parceria, viu, gente? Mas, assim... Não aguento sacanagem. É uma clínica que eu gosto, né? E, assim, são profissionais que entendem bastante do caso. E, graças a elas, né? Assim, o José desenvolveu muito rápido, né? Enfim... E aí ela falou, não tenho condição. Cara, faz vaquinha, faz não sei o quê. Aí era Instagram privado, não queria expor o filho, não sei o quê. Falei, cara, Deus te deu esse milagre para que outras vidas sejam impactadas, para que outras vidas sejam transformadas. Divulga. E aí começaram a divulgar a vaquinha, abriram o Instagram, postavam o vídeo. E aí, tipo assim, conseguiram com 7 dias dinheiro de intensivo, dinheiro de hortas. E aí agradeceu, não sei o quê. E eu falei, Deus queria um movimento, né? Então, assim... Deus, aí essas mães já estão ajudando outras mães, já são um canal para outras mães, é uma corrente, né? Bacana. Então, é isso que eu sempre falo, não tenho condição, cara, faz vaquinha, porque a mãe move o mundo pro filho, né? Então, eu sempre passo isso no meu Instagram, né? E eu sempre falo, né, a blusa tá aqui, ó, o seu milagre é o tamanho da sua fé. Né? Deus me deu essa frase, eu sempre coloco ali no meu Instagram. Que bacana. E você, Marília, como que é o tratamento? Porque, assim, teoricamente não tem estudos para esse tipo de síndrome, mas como que você se baseou, ou o médico se baseou, para poder trazer aí essa questão de reabilitação, quantidade horária, ou quais os profissionais? E também tem a questão do autismo, né? Que o Henrique também tem autismo. Isso, tem. Como você descobriu também? Foi bem curioso, porque quando a gente foi atrás disso, pouquíssimos médicos tinham conhecimento. E acho que foi muito o que a Camila falou, assim, eu acredito muito que nada é por acaso, né, Cá? E alguns médicos que encontraram com a gente, assim, nossa, a gente acabou de estudar isso agora, de Mowat Wilson, então a gente consegue te ajudar um pouco. Mas aí a mãe vai atrás e pesquisa e estuda. Quase que eu estou fazendo medicina para saber qual que era o estudo mesmo, qual que era o tratamento adequado para o meu filho. E esses médicos falavam, olha... O diagnóstico dele não é fácil, não é uma síndrome que não tem cura. Porém, o tratamento mais adequado são as intervenções que ele já faz. Então, nada vai mudar. Você pode até colocar um pouquinho a mais, um intensivo a mais de fisioterapia, de terapia ocupacional, para ajudar ele nas atividades, né, rotineiras mesmo, do dia a dia. Porque é isso que eu quero, que ele tenha mais autonomia, para ele comer sozinho, se trocar sozinho, tomar um banho. E aí também tem como comorbidade o autismo. Olha. Então, entra como característica, até o que da os neuros síndrome. falavam, da síndrome.
Isso, assim, 80% das crianças diagnosticadas, elas têm o autismo como comorbidade. Principalmente, assim, 70% os meninos, né? Tudo As pega meninas neles, já né? são A menos. maioria das Minoria. E É além do curioso isso, autismo, né? tem alguma outra? Igual você falou, convulsão, que alguns casos você viu de Tem, convulsão. tem. As características são essas: a epilepsia, a convulsão. Praticamente a maioria, né, afeta o desenvolvimento motor, intelectual, cognitivo e a fala. Tem muitas crianças que falam umas palavrinhas, soltam, não conseguem formar as frases, mas ainda falam, né? E muitas que usam a comunicação alternativa com a fono. Legal. Então, no iPad, ou mesmo em figuras soltinhas, elas PACs, né? conseguem isso. E eles têm muita constipação, muita dor abdominal, porque muitos já nasceram com a doença que chama Hirschsprung, que é do colo. Então, ela afeta a parte do intestino grosso, que ela impede a passagem das fezes. Então, eles ficam, às vezes, 4, 5 dias sem evacuar. Então, eles Nossa. choram muito, eles têm muita cólica. Mas o Henrique tem? O Henrique, quando era nenê, ele tinha. Não tem essa doença, mas ele tinha muita constipação, muita dor abdominal. E era um dos problemas, assim, porque ele não dormia, ele não se alimentava, por conta realmente dessa dor Que ele tinha. que ele tinha. E hoje, quais médicos que você passa, assim, que te acompanham? Nossa, hoje a equipe é grande. A equipe dele. Ele passa no neuro, no geneticista, nefrologista, gastro, a pediatra, oftalmo, porque também tem muitas crianças que têm o estrabismo também. A gente acompanha direitinho, por enquanto ainda não, mas pode ser que mais para frente, né? Então a gente vai como prevenção mesmo. Acho que eu tô esquecendo, tem bastante. E por aí vai. E por aí, fora a equipe multidisciplinar, Que é fono, TO. fisioterapia, TO de integração sensorial, TO de funcionalidade, né? Então, é uma equipe bem grande. Ele tá bem assessorado, bem assistido. E o José, Camila? Como que é Rapaz, não vou nem falar mais aqui, viu? Ela arrasa, né? Como que é aí o dia a dia do José, o acompanhamento do José com a Miela Meningoncelli? Então, o José hoje ele é acompanhado na SPA 7, né, de Isso. fisioterapia. Hoje ele só faz fisioterapia motora, né? Ele não precisou de fono, né? Eu sempre ficava acompanhando, aquele medo, assim. Eu falava, ai, meu Deus, será que eu começo uma fono? É porque ele fala até demais já, né? Fala da... Então, assim, quando eu vi que um ano e meio, mais ou menos, ele começou a soltar algumas palavras e eu comecei a ficar mais em paz, né? Porque a gente fica aquela coisa, ah, meu Deus, será que é melhor fazer aquele tratamento precoce, não sei o quê, né? Enfim, mas é bom deixar ele se desenvolvendo para não... Já tem tantas terapias, né? Enfim, médicos. E aí, hoje ele faz só motora, né? É acompanhado pelo ortopedista, neuro. O neuro hoje só vai uma vez ao ano, né? Então vai crescendo, vai se espaçando. O José também não tem válvula, né? Hoje ele usa órtese, né, para andar. Saiu do andador ali com 2 anos. Tem a parte do urologista, que a gente faz acompanhamento 6 meses. Porque ele não precisa sondar, ele Aí, não tem nem não. bexiga e nem intestino neurogênico, né? E, assim, a gente não sabe. O esfíncter do José, ele é aberto. Então, assim, qualquer força que ele faz, sai cocô e sai xixi, né? Então, o esfíncter é aberto, né? Então, isso favorece dele esvaziar bem. Nunca teve infecção urinária, então ele esvazia bem a bexiga, né? Cocô também, toda hora. Às vezes é 4, 5 vezes ao dia. Camila então, não muita aguenta. fralda. A professora até manda assim na agenda, ó, o José tá evacuando muito. Eu falei, é normal. Porque cada deixa. força é uma bolinha. Eu falei, meu filho, eu não sou dona da Pampers. Pampers pode patrocinar também, se quiser. Por favor. Mas é assim, porque às vezes é 7, 8 fraldas um dia. Porque cada força é uma bolinha, né? Não sei se você tem filho aí com miela, sabe como é que é. É, assim mesmo. Então, assim, E aí, assim, hoje o acompanhamento ele tem 2 anos e meio, né? Até então, tá até por aí. Mas ano que vem a gente vai aumentar um pouco a parte de entender mais essa parte da bexiga, né? Se ele sente o cocô, xixi. Algumas vezes ele já pediu para ir no vaso, fez, outras vezes não. Então, assim, a gente tá meio que acompanhando, né? Mas, graças a Deus, tá tudo indo bem, né? Mas a Miela é assim, caixinha de surpresa, vivendo dia após dia. Hoje tem, amanhã não tem, né? E como que é o dia a dia do Henrique aí? Ai, uma rotina pesada, gente. Todos os dias da manhã também a gente tem terapia.
E corre aqui, corre ali, psicóloga, e sai, vai pra TO e fisioterapia, né, cara? A gente se Mas encontra. ele consegue fazer alimentação sozinha? Ele se comunica Ele é uma criança que usa fralda ainda? Como é que funciona? Ele usa fralda ainda. Ele começou a andar mesmo sem o andador, ele tinha uns 2 anos e meio. Com 2 anos e 2 meses, ele começou a usar o andador. Ele ficou só 1 mês. E aí, ele se sentiu mais seguro. Abandonou o andador. Tropeçava bastante, desequilibrava, até porque ele é hipotônico, né? As crianças da síndrome dele têm essa característica também do tônus muscular, ser um pouco mais molinho, mais fraquinho. E hoje ele anda, assim, ele tá com uma órtese, ele anda bem, mas tropeça bastante ainda, precisa da nossa ajuda. Para se alimentar, ele precisa de auxílio também, porque na escola ele é danado. Na escola ele pega a frutinha dele, ele tenta, sabe? Mas em casa, com pai e mãe, ele faz a gente de escravinho. Mas ele come de tudo ou ele é uma criança Come de seletiva? tudo agora. Não, come de tudo. Mas a gente já passou pela seletividade. E ele teve uma convulsão só, quando ele tinha 3 anos. Que eu não desejo isso a ninguém. Deve ser terrível, né? Foi bem terrível. Ele estava no meu colo, então, assim, foi desesperador. Eu lembro que foi uma semana, assim, para mim, que quando eu fechava o olho, eu lembrava da cena, e aí eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, não conseguia nada. Eu só pensava naquela cena, naquela situação, e só queria chorar. Foi bem desesperador. Não gosto nem de pensar. Você sabe que você falou, no meu aniversário do ano passado, eu passei na UTI, porque o Pedro teve a primeira crise de epilepsia dele. E eu acordei, ele tava tendo convulsão. Eu acordei, passei pela porta do quarto, voltei, entrei correndo e já peguei, já comecei a gritar. E dia 12 eu vou fazer 30 anos, meu aniversário. E 1 ano exatamente da primeira crise. E aí você falando, eu lembro dele convulsionando o caminho inteiro no carro, convulsionando. A cara da Karina. E a gente não vê, a gente não vê a hora, né, pra chegar no experiências. hospital. Nossa, é E terrível. assim, a gente chega lá, não tem muito o que fazer, né? São remédios, posição, e assim, espera ver o que vai acontecer. Então, é uma coisa realmente que a gente não deseja pra ninguém, Pra né? ninguém. Nossa, Mas hoje uma febrinha me desestabiliza. A minha irmã, ela tinha essas crises de convulsão quando era menor. Mas, assim, mais jovem, né? Então, eu já presenciei, né? É bem... Imagina uma criança, viu? O seu filho, né? E eu nunca Então- tinha passado numa situação dessa, cara. Nunca tinha visto, assim, nem uma pessoa estranha convulsionar. E quando eu vi no meu colo aquela crise de ausência dele, ele ficou praticamente, assim, 20 segundos. Foi pouquíssimo, porque tem crianças que o neuro fala que fica 2 minutos, 3, né? Sim. Imagina, 20 segundos praticamente para eles falam, não é nada isso. Mas para mim, gente, foi uma eternidade, assim. Parece que estavam 20 horas. E eu não sabia nem o que fazer, porque a gente lê tanta coisa e fala, bom, se acontecer, o que eu faço, né? Mas esquece tudo na hora, né? Na Mas hora, é um amor tão grande, é na tão, hora né? é muito proteger a cabeça, né? Pra não bater a cabeça. E sempre virar o rosto por causa da baba, pra não se engasgar com a baba. Que era o que o médico da minha irmã passava pra gente, né? Nossa, Nossa, eu difícil. fiz essa pergunta no começo para Camila, mas a gente acabou perdendo a meada aí. E eu quero refazer para vocês duas. Como é que foi? Como que vocês lidaram com essa situação sobre o diagnóstico? Né? Porque é a primeira gestação, se entende que você cria toda uma situação, cria-se todo um pensamento, né? Cria-se diversas expectativas. E quando vocês se viram dentro dessa maternidade totalmente diferente, como é que fluiu isso dentro do seio familiar de vocês, dentro da mente de vocês? Vocês conseguem contar um pouquinho aí? Consigo. Você primeiro, vai. Na verdade, é engraçado. Então, engraçado não, né? Não tem nada de engraçado, na verdade. A hora que eu vi, né? Foi aquilo que eu falei. Foi um domingo de manhã, eu não parava de chorar. E era 28 de dezembro, pertinho já do Ano Novo. E eu chorei do dia 28 de dezembro até o dia 31, gente. Sem parar. Aquela coisa de tomar banho chorando, de comer chorando. Mas, na verdade, não era aquela coisa... Não foi um luto, assim... Eu trato isso muito em terapia. Um beijo pra Milena, que me aguenta toda quinta, toda segunda. E aí, é engraçado porque eu não tive aquele luto de falar... Nossa, eu tava esperando meu filho perfeito, maravilhoso, bebê Johnson. E que ele fosse jogador de futebol, ou que ele fosse médico. Não é isso.
eu queria que viesse com saúde, era sempre o que eu pedia. O meu medo, meu maior medo era o preconceito da sociedade e o medo de não saber como cuidar dele, porque era isso que me pegava, sabe? De falar assim, meu Deus, eu não vou saber cuidar de uma criança sem deficiência, e agora uma criança deficiente, uma criança com uma síndrome rara? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho experiência nenhuma, eu não sei. E eu me senti totalmente sozinha, assim, nesse sentido de não saber mesmo como agir. E o medo do amanhã, o medo do incerto, né, Caio? Eu acho que esse que é o medo da gente. Principalmente por ser uma síndrome rara. E seu esposo? Ele também. Ele, do dia 28 ao dia 31, ele chorou muito, assim. Acho Vocês que dois estavam chorando um de cada lado? um de cada lado, com o Henrique no colo, e a gente chorava. E aí, a gente tentava não chorar na frente do Henrique, porque a gente sabe que tudo que a gente passa, tudo que a gente transmite, né? Ele sente, né? E aí, ele chorava muito também. Ele já chorava bastante. E aí, quando ele via a gente chorando, ele chorava mais ainda, se intensificava. E eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir parar de chorar. Porque eu olhava pra ele, eu falava, por quê? Eu vou ser até honesta, Cá, porque eu perguntava e questionava até Deus. Sim, sabe? Mas eu também. E, assim, por que com ele? Por que comigo isso, né? Será que só ele que pecou e agora é um castigo? Eu não entendia isso, sabe? Assim, quando eu recebi o diagnóstico, não entendia mesmo. Eu falava, meu Deus, o que será que ele fez de tão terrível, né? Para acontecer isso com ele, com a gente, com o Mário? Será que, né? E meu marido também chorava de um lado, eu chorava do outro. E mudou a minha chavinha no dia 31 para o dia 1º, no Ano Novo. Que eu falei, peraí, calma, Ano Novo, vida nova. O Henrique precisa ter pais saudáveis, bem, com uma mente boa, para a gente ter discernimento, para saber o que vai ser melhor para ele. Ele vai precisar de mim agora. Então, virou essa minha chavinha no dia 1º. Parece que foi Deus mesmo, assim, que me tocou e falou, não, parou, chega. Para de chorar, enxuga essas lágrimas, arregaça a manga e vamos para cima. E aí, dia 1º de janeiro, começou Vida Nova. E aí eu comecei a levantar várias bandeiras e ser bem ativista mesmo, sabe? Com os direitos de deficiente, realmente ir atrás mesmo de saber o que a gente podia buscar para ele, o melhor, o tratamento. Aí a gente achou um grupo de WhatsApp também, com todas as mães. Ah, você conseguiu achar pessoas com... Atualmente, hoje no Brasil, quantas crianças tem? A gente não tem esse número fechado aqui no Brasil. Mas no WhatsApp, nós somos 54 famílias. Então, já está crescendo bastante, graças ao diagnóstico. Somente brasileiros? São só os brasileiros. Tem uma brasileira que mora nos Estados Unidos, a outra mora no Canadá, mas, por enquanto, só brasileiro. E que a internet mostra, tem muitos também em Portugal. Parece que tem muitos casos lá. E acho que na Europa também tem um ou outro, mas não é assim... Como o estudo ainda é muito recente, eles não apontam ainda, né, os casos fechados. E muita criança que nem deve ter o diagnóstico fechado, né? Porque não tem o exame, não tem acesso. Porque é um exame muito caro. O Exoma, na época que nós fizemos, era R$10.000. Hoje, acho que é 15 mil. É isso mesmo. E o SUS também não cobre, porque não está no rol da ANS, né? E então você, Camila? Conta o seu. Como é que foi? Então, quando eu descobri, né, o diagnóstico foi assim... Falei pra vocês, eu olhei no Google, né? Fiquei, meu Deus, desesperada. Depois comecei a ver milagres, né? Depois que eu fui na minha médica, ela me acalmou, a minha médica, ela explicou todo... Graças a Deus, eu peguei médicos bons, mas eu sei que tem mães que pegaram médicos e falaram coisas absurdas, né? Mas a minha médica, ela pegou o computador, colocou uma foto, as costas, explicou tudo, como funcionava a mielo, e indicou a cirurgia intrauterina. E 2 médicos, né, que são especialistas em medicina fetal, que fica em Fortaleza, para investigar se tinha mais outras malformações, enfim. Então, aí quando eu cheguei em casa, né, porque foi tudo no mesmo dia, a gente foi na minha médica, não, fiz o exame de manhã, descobri, fui na minha médica, e depois um desses médicos, ela indicou que atendeu a gente no mesmo dia, 9h da noite, e a recepcionista dele tinha um filho com mielo. Nossa, e tá tudo preparado, né? E a minha melhor amiga fez doutorado há uns anos atrás sobre mielo. Então, na mesma hora que eu liguei pra ela, né, que quando eu descobri também, amiga, meu filho vai vegetar. Só que. Ele não tem a coluna. Como é que ele vai viver?
né? Tipo, sem... Nossa, que Ele não tem a desespero. coluna. Aí ela, amiga, ele... Como é o nome? Mielomeningocele, não sabia nem falar direito ainda. Aí ela... Amiga, ele vai ter uma vida super normal. Talvez com alguma necessidade a mais. Calma. Eu fiz um estudo, ela explicou. Aí ela foi me indicando mães que tinha filho. E aí eu conversei com essa recepcionista do médico. E as coisas foi fluindo, né? E aí foi quando eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, o que foi os meus pecados? O que foi que eu fiz? Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa. Perdoa também meu marido, o que foi que ele fez. Aí Deus falou no meu coração. Não era sobre os nossos pecados. Era sobre o poder dele ser manifestado através da vida dele. E que a gente tem que se sentir privilegiadas, né? Por Deus ter nos escolhido. Porque mães atípicas são mães fortes. Eu não conheço uma mãe atípica fraca. Então, são mães que lutam incansavelmente para que o filho seja aceite, para que o filho tenha a melhor qualidade de vida. A gente sai de casa já brigando, não é? Entendeu? Não sei se você sentem E aí, isso, mas eu já saio de casa A Ju brigando. não, porque ela é muito tranquila. Ju. não acontece eu já comigo. Saio... A louca só sou eu, entendi. Essas tranquilas aí, cuidado, viu? Eu vou chamar a Bruna. Chama a Bruna aí. Eu ameaço assim as pessoas. é. Eu mudei de clínica agora, né? De reabilitação do Pedro. E ela falou assim, viu, você é igual a Bruna? Eu falei assim, não, mas eu chamo ela. A Bruna é, viu? Ela já... E aí, o meu marido é o descanso da eternidade, porque vem a tempestade e ele é a calmaria, né? Sei Por isso que a bem. gente... O bicho tá pegando e, tipo... A gente nunca pode unir os maridos, então, que senão o mundo acaba e eles ficam lá de Eles boa. ficam lá, é o descanso da eternidade. Amor, vai dar certo, não sei o quê. E, ó, uma coisa que você falou bem sincera, eu falei também. Quando eu cheguei em casa, quando eu descobri o diagnóstico, aí eu fiquei lá pensando no quarto, chorando. Fiquei uns 2 dias chorando. E aí eu falei pro meu marido, amor, será que não é melhor tirar mesmo? Ele não tem coluna. Como é que ele vai sobreviver? Né? Eu cheguei a falar isso pro meu marido. E meu marido, não, a gente só vai tirar se Deus permitir. É ele que vai tirar. Se Deus deu a vida, é ele que vai tirar. Eu falei, Senhor, me perdoa por ter esse pensamento. Realmente, meu marido tá certo. Porque às vezes você fica tão não sabendo nada do que está acontecendo, que eu falei assim, mas será que não, a gente tem que tirar mesmo? Porque a primeira opção que eu recebi de um médico foi isso, né? E aí foi quando eu falei, não. Aí foi depois que meu marido trouxe, né, essa palavra, foi usado por Deus. E eu falei, não, eu vou ter meu filho, mesmo se ele vir sem nada. É Deus que vai determinar o fim dele, não sou eu, né? E aí as coisas foram fluindo, né? Eu falo que na minha gestação, por mais que a gente descobriu ali, né, com 17, então eu tive que esperar tudo, nascer, com medo do futuro. Mas eu falava assim, foi o Espírito Santo, porque eu fiquei calma a minha gestação toda. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não fiquei ansiosa. Porque eu ficava pensando, vai passar para ele. Ele vai sentir isso. Então eu ficava ali. Não é à toa que o José é super calmo, tranquilo, mais ou menos, né? Mas assim, sempre dormiu a noite toda, né? Come Espera tudo. chegar nos 6 anos. Espera, né, Bruna? Dormiu até agora, mas não vai dormir com 6, Não, questão de dormir, não. Sim, né? Não, assim, sempre dormir a noite toda, né? Assim, come bem. Até agora não tem seletividade, mas eu sei que vai chegar essa fase, né? Enfim. Não vai chegar, não. Não. Vamos ver até quando, né? Que ele sempre... Então, assim, tirando as terapias, os médicos que a gente tem que acompanhar, ele é uma criança tranquila de se cuidar, né? Assim, então, eu acho que interferiu muito a parte da minha gestação, de ter aquela gestação tranquila, por mais que você ficava um pouco preocupada. E eu sempre fui muito o hoje. A fisioterapia falava, Camila, a gente tem que estimular o rolar. Eu estimulava o rolar. Camila, tem que estimular o sentar. Eu estimulava o sentar. Eu não ficava vendo o marco de desenvolvimento. Com tantos meses a criança tem que fazer isso. Eu não olhava. Porque cada criança é diferente. Então, eu escutava o que os médicos me falavam. Vamos estimular isso. Eu estimulava. Estimulava. Então, eu nem olhava, né? Pra se era com 1 ano, tinha que sentar, se era com... Enfim, eu fazia sempre o que os médicos falavam. E acho que a gente sofre menos também quando a gente para de comparar, Porque né? até uma criança que não tem nada, gente, às vezes tem um atraso. É o tempo dela, né? Então, a gente tem que respeitar, né? Eu sei que às vezes, e principalmente quem é mãe, vamos supor, Bruna que teve o 2º filho, né? Então, às vezes, era mais difícil, porque ela tinha um filho que não teve uma necessidade. É mais difícil a questão de comparar, né? Como eu não tinha, eu era meu primeiro filho, né? Então, foi mais fácil, porque eu não comparava, né? Porque eu não tinha outra criança. Tinha um parâmetro ali, né? Isso.
Pra você falar, com tal fulano, tal fazia isso, E eu né? também, cara, eu só parei de sofrer realmente, assim, quando eu parei de comparar o Henrique com outra criança. Porque antes eu ficava comparando, sei lá, mesmo podia estar tomando um café da manhã na padaria. Eu olhava pra mesa do lado, se tivesse uma criança bem pequenininha, parecida com o Henrique, com a família, falando, interagindo, brincando, comendo, eu olhava aquilo e ficava parada e falava pro meu marido, nossa, podia ser assim também, né, pra gente? Podia ser mais fácil, né? Mas não, olha, a gente tem que, né? Vamos comer rápido, que a gente precisa levar ele pra ecoterapia agora. O cavalo tá esperando. Vamos, né? Então, assim, era tudo tão. E aí você compara, você sofre demais, demais. E aí você vê que não acontece. Aí é pior porque é ainda. outra realidade, querendo ou não. A gente tem que aceitar a nossa realidade, Sim. né? Aquela é a realidade deles. E a não gente, é como mãe, nossa. a gente já se culpa muito, né? Sim. Então, acho que quando acontece isso, aí você fala uma síndrome genética rara. Eu me culpava, eu falava, meu Deus, será que foi aquela Coca-Cola que eu tomei quando eu já estava grávida de 5 meses e eu não sabia? Foi o gás, meu Deus, sabe? A progressiva, o esmalte. Tem umas histórias, né? Pintar o cabelo. Quando eu descobri a gravidez, eu treinava pesado, né? Eu tinha feito uma sessão daquelas massagens que dava choque. Nossa. Eu tinha feito, né? Eu pensei nisso. Eu tinha feito a elevação pélvica, 150 quilos que eu levantei aqui na barriga. Eu tava Meu grávida sem Deus. saber. Mas, tipo assim, quando você não sabe, tá tudo em paz, né? Eu não sabia que eu tava grávida. Mas né? a gente fica buscando Mas a gente culpa, fica né? pensando tudo em Pra várias justificar, coisas, né? justificar. E não é, foi Deus escolheu e se sinta privilegiada. Eu sempre falo, se sinta amada por Deus, que Ele Sabe o que escolheu. Eu né? acho que aqui não foi nem o Henrique que me escolheu, sabia? Eu acho que eu que escolhi. Porque ele veio num momento assim, tanto que eu precisava dele, sabe? Que era. Eu até me emociono com isso, porque eu que precisava. Acho que eu precisava me acalmar. Eu precisava ver que eu não tenho controle de tudo. Porque eu achava que, nossa, não, gente, eu planejo, eu faço, eu aconteço. Porque a minha vida sempre foi assim. Eu planejava e eu fazia. Acontecia. E aí ele veio e eu vi realmente, a gente não tem o controle de nada. Porque é ele que manda em mim agora. Com 5 Eu sigo a anos. agenda dele. Já tô chorando por causa disso, que é ele que manda em mim. Mas Desse sabe, nível. a maternidade atípica pra mim, eu penso da mesma maneira. Porque eu já até compartilhei com a Bruna e ela tirou sarro de mim. Porque eu falei pra ela, Bruna, eu era fútil. Eu queria saber que roupa que eu ia comprar, que lugar que eu ia, que viagem que eu ia fazer, que cargo que eu ia ter, que faculdade que eu ia estudar, que curso que eu ia fazer, que lugar que eu ia estar, o que eu ia comer. Eu não queria saber, sei lá, de pessoas com deficiência, de quem, do próximo, da minha família, sei lá, que estava à volta, como eu podia ajudar outra pessoa, como podia me colocar no lugar dela. E, assim, hoje eu falo que a maternidade atípica, ela me transformou. Eu amadureci, assim... Nossa, ela te deu um cacete, Me hein, deu filha? um Porque você era mimada, mesmo esnobona, né? Você tá vendo como ela tira sarro de mim? Você tá vendo, né? Ela desenhou quem aqui? Uma pessoa mimada, egocêntrica. Vai falar que você anda na rua pensando nas pessoas ao redor. Só hoje, Exato, depois tá que eu vendo? descobri nessa Só se for maternidade. assalto, né, amiga? Mas é Hoje exatamente isso. que Hoje a gente falou se mesmo. coloca no lugar do outro, porque É. a gente sentiu, a gente sabe que dói. E a gente faz. convive, né? Eu acho que quando a gente convive, a gente entende. E entendendo, a gente quer incluir. É. A gente aprendendo no dia a dia, a gente quer Porque essa quando, inclusão. quando eu vejo uma pessoa falando, não, eu te entendo, eu falo, você não entende nada. Porque só entende quem passa. Você, o mínimo que você pode fazer é respeitar. Porque a empatia não é se colocar no lugar. A empatia é você ter respeito, Verdade. né? Então, assim, por mais que você fale, não, você não entende nada. Dá vontade de falar, cala a boca, né? Porque a gente entende, eu só entendi depois que eu me tornei a mãe, eu tô dentro do olho do furacão. Nós estamos no olho do furacão, É. né? E muita mãe típica tem essa mania, assim, de achar que a gente se vitimiza. Achar que a gente é coitada. Ou Que mesmo que a nada. gente se vitimiza, né? Falar, ai, lá vem ela agora, ó. Falar que o filho dela precisa disso, precisa daquilo. Lá vem eu vou sim, porque pro meu filho eu vou brigar, eu vou lutar, eu vou Mas atrás. sem falar, né? Inclusive, É. incluir. A fazer. sociedade, às vezes a gente se culpa, mas não é porque a gente quer se culpar. É porque a sociedade coloca isso sobre a gente. É porque lá vem ela reclamar, lá vem ela falar. Às vezes você tá compartilhando uma coisa entre amigas, depois da maternidade atípica, até o seu ciclo de amizade ele fica diferente. Porque às vezes você vai compartilhar, amiga, vamos tomar um café da tarde? Vamos. Pode ser depois da sessão de fisioterapia, tipo, das 3 às 2, eu E só só posso ficam esse as horário. melhores, né? É. E é tão bom isso, né? Quem Que a gente ficou faz uma porque são as peneirada. verdadeiras. Você faz uma peneirada e vai um monte de gente embora que você fala, por que eu
queria ser tanto amiga daquela que não, Seu ciclo Não me mudou de agrega, amizade? trouxe nada. Mudou, Você descobriu quem são seus amigos. com certeza. Porque Descobre, hoje, né? assim, né? Hoje a gente acaba vivendo até mais com mães atípicas, né? Até porque a gente, em terapias, enfim, né? Tem Na as... sala de espera, né? a sala de espera. Um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, que me ofereceram aí, ó. Agora, segunda-feira, eu já nem vou mais tomar café. Vou ter que ir agora na padaria A lá. gente ri da devolutiva E eu, uma da e outra. eu esperando vocês segunda-feira lá, cadê? Ninguém chegou pra ir na padaria. Foi só tu, né? Ela não Só, foi a Bruna. Verdade. E acabou a gente nem ir pra padaria. Verdade. Mas, enfim, apesar que eu sempre fui muito de ter poucos amigos, né? Eu sempre tive muito poucos amigos que são os fiéis, né? As minhas amigas, né, deram todo o suporte, mas a gente teve que morar em São Paulo, né? Então, deixei um pouco lá a Fortaleza. Então, a gente mora aqui hoje em São Paulo, mas não tem tanta rede de apoio. Mas, graças a Deus, Deus foi trazendo novas amizades, novas conexões, né? E hoje, né, poucos amigos, mas são amigos que realmente a gente pode contar, né? E quando tem alguma coisa assim de incluir e tal, eu sempre mando, ó, ensina aqui, orienta para os teus filhos, né? Sempre incluir nas brincadeiras, ou algum vídeo que eu achei bacana, um podcast mesmo. Falei, ó, escuta esse podcast aqui para você passar para o seu filho, né? Para que ele possa ali incluir nas brincadeiras, né? Ou chamar um amiguinho que tem ali uma dificuldade, né? Então, eu sempre passo essas orientações ali para as mães que eu convivo, que são mães típicas, né? E é engraçado que eu acho que isso melhora até na escola, né, Cá? Porque o José Sim. também vai em escola regular, né? Sim. E o Henrique também tem uma assistente terapêutica na escola, mas é regular. Sim. E na sala dele tem uma criança autista e as outras crianças típicas. E aí a gente percebe que a gente muda até a visão também dessas mães, né? Sim. Porque quando o Henrique entrou no passado, só tinha ele de deficiente. E as mães me falam hoje, assim, sabe? Agradecem. Tipo, nossa, eu não tinha essa visão, né? Assim, só realmente tendo na sala pra gente ter uma sensibilidade auditiva dele. Elas pedem para as crianças, olha, quando tiver o parabéns, canta mais baixinho Mais pro Henrique não chorar. Não bate palma, né? Tão pesado, tão alto pro Henrique também não se Isso. assustar. Evitar o bullying, Isso é legal, né? Começar a é. trabalhar essa... Acho que a gente tá questão plantando a aí. sementinha para as próximas gerações serem melhores do que a nossa. Porque a gente mesma não conviveu com um deficiente, né? Com certeza. Eles eram excluídos, né? Pelo menos na Por isso que minha eu falo escola assim, tinha... toda família tem, né, um caso, assim, se você vê, né? Eu acho que toda família tem que ter, para justamente a gente entender esse outro lado, né? Respeitar esse outro lado, né? De você pensar, não, ali, essa vaga aqui é de PCD, não... Ah, é bem rapidinho. Esse Não, negócio bem gente. rapidinho, bem ali, 5 minutos eu chego, você chega e precisa da vaga, né? Então, assim, cara, não é sua, não usa. Não é seu coisa direito. que a gente só aprende depois que a gente vira mãe atípica, né? Só. Porque antes você... Eu, de verdade, vou ser honesta, eu parava. Olha... Eu falava, não, mas é só um minutinho. Vou comprar Eu um não negócio parava, na viu? farmácia, gente. Eu não parava. E eu acho que a gente Acho que não Deus estava me tinha... preparando já, então. Eu falava, mas gente, não é nem um minutinho, vai ser tão rápido. Eu Marília acho que a gente Rebelde. não tinha essa noção, né? De que Não. existiam pessoas com deficiência que dirigiam, por exemplo. É. Você sabia que pessoa com deficiência que dirigia antes de você ter um filho atípico? Não. Não, a gente não imagina. Você sabia? Sabia? Quem que você tinha que Não, dirigir? eu não tinha, mas eu já vi já em comercial... Tem uns Na carros TV, adaptados, mas era uma isso. coisa distante. Você Parece nunca que não imagina- era a nossa realidade, Não né? era a nossa era realidade. E a mundo. gente cai de paraquedas e aprende. Você não imagina que a pessoa com deficiência transa, que nem o Guilherme Bara trouxe aqui, né? Que A ele questão trouxe da por sexualidade, né? Sexualidade, que pessoa com Sim, deficiência transa, vida né? Ele trouxe normal. uma argumentativa bem interessante, que realmente depois a gente parar pra pensar, realmente a gente não imaginava uma pessoa com deficiência que transa, tem família, casa, estuda, se forma, entra naquela questão que os pais sempre se preocupam, na questão, meu filho vai andar, doutor? E acabam esquecendo que não é o andar que vai inserir ele socialmente, não é o andar que vai fazer com que ele tenha família, né? Porque o que tem que ter é o cognitivo. A Sim. gente tem que focar no cognitivo, porque é o cognitivo que dá a condição dele de vivência. Quantas pessoas hoje a gente conhece que anda e não tem um cognitivo preservado? Né? Então, isso aí é de primeira, ganhando consultório que os médicos falam, né? Primeira pergunta, doutor, meu filho vai andar? E eles falam, gente, Isso é de menos. isso é o de menos. Vamos ver se é cognitivo Mas pra são criança. poucos médicos que dão essa orientação, né? E acho que por isso que a gente acaba tendo esse pensamento ilimitado,
né? Não é todo lugar que tá escrito isso. Que, você teve um filho com mielo, então não é só o neuro, tá? Você tem que ir atrás de um urologista, de outros médicos. E isso que a gente até conversou com a doutora Sônia, né, amiga? A fisiatra. De, tipo, por que não tem uma orientação no hospital? Por que não sai com uma orientação? Pô, os nossos filhos nasceram com uma mielo, tava lá, uma formação na coluna. Por que ninguém orientou? Por que faz a gente quebrar a cabeça na internet, no Google? Por que essa tortura? A Marília relatou aí que quando ela viu que o menino tinha as questões dela, o que ela pensou primeiro? Como vai ser a questão da inclusão do meu filho? Você sabe o que eu pensei? Como é que eu vou reabilitar o meu filho? Porque eu sabia que eu ia depender do poder público para reabilitar o meu filho. Foi a primeira coisa. Porque, assim, quem depende do serviço público hoje, a questão não é nem o porquê de ter uma criança com deficiência, a questão é como é que meu filho vai ser reabilitado. Que é tão difícil uma consulta, né? Tipo, mesmo se falassem pra ela, você precisa de um neuro. Ela pensou, como que eu vou arrumar um neuro agora? 3 anos esperando numa fila. Ou uma fisioterapia de 30 minutos uma vez por semana, uma fono 30 minutos uma vez por semana, uma criança no estado de condição de mielo. Aí entra toda a situação cansativa. Tem que se judicializar. Né? Então, assim, hoje em dia, quando a pessoa provém de uma qualidade de vida financeira boa, ela ainda consegue se esvairar dessa preocupação, né? Vai lá, contrata, vai numa boa clínica. E quem não tem? Aí você imagina essa família que depende, né? Ainda entra essa questão da questão do autismo, que hoje em dia o poder público não tem uma instância, um lugar para poder ajudar essas crianças, acaba destinando ela ao CAPS. Aí uma criança fazendo terapia junto com um adulto que, teoricamente, tem esquizofrenia. Não faz sentido, né? Não faz. Então, você vê que é só o que a gente mostra que é só uma ponta do iceberg. Sabe também, Bru, que eu acho que pega essa coisa do autismo, como tá muito em alta, tem muita informação e cresceu, né, um número de crianças com autismo, o medo da gente também colocar em alguma clínica e falar, será que realmente é séria? Será que não tá vendo meu filho como cifrão? Porque acho que é isso que, né, a gente tava brincando falando do Espaço 7. O Henrique também sempre fez lá, a gente confia, são profissionais nota 10, maravilhosos. Mas assim, e o medo de repente você ir para uma outra clínica e falar, será que eu tô sendo enganado? Eu também tenho esse medo. Será que meu filho é só cifrão realmente? Não, eles têm amor, eles estão... Sim. Não é, eu acho que envolve muita coisa. Eu coisa. acredito que hoje, a gente como já tem um embasamento, né, de profissional, a gente não se deixa enganar mais. Porque a gente já tem um parâmetro para comparar. O nosso parâmetro é bom, é excelente. Então, se acontece alguma coisa, a gente muda de cidade, não sei, a gente vai para outra clínica, a gente vai saber ter esse discernimento. Não fala isso, pelo amor de Deus. Mas muitas não vão. Mas muitas que não conhecem o que é o melhor, porque nós conhecemos o melhor. Nossos filhos são bem acompanhados. Mas aquelas pessoas que não passaram por essa situação e que vão para essas clínicas, elas não conseguem ter essa visão, se tá bom ou se não tá. E eu falo isso por experiência própria, com muitas coisas aí que eu vivencio. E foi né? como a gente há alguns anos, né, atrás. Que a gente não tinha condição nenhuma de ter discernimento. E falar, será que essa TO é boa? Será que essa físio realmente tá... Porque aí você não vê, de repente, evolução no seu filho. E aí você meio que joga a culpa na terapeuta, né? Porque você fala, nossa, aquela físio não tá fazendo nada, né? E não é, às vezes é falta de um equipamento, de uma órtese, é falta realmente de... Às vezes né? também tem o tempo da criança, né? Às vezes, vamos supor, eu mudei de clínica, meu filho andou nessa clínica. Até a Rebeca, ela fala muito lá nesse paciente, não é... Por isso que eu gosto muito de ir lá. Porque ela não fala assim, eu fiz o José andar, eu fiz essa criança andar. Ela, não, Camila, chegou o tempo dela andar. É porque precisava só de uma virada de chave. Então, assim, é isso que eu gosto lá, porque eles falam, não, eu sou a melhor. Então, assim, tem essa humildade delas, né? Então, elas falam assim, é porque realmente chegou o tempo, precisava de um estímulo tal, uma virada de chave, mas não fica dizendo assim, aqui as crianças saem andando, correndo, né? E, na verdade, a gente, como mãe, sabe que é um conjunto, né, Ká? É um conjunto. Porque a equipe estando ligada ali junto com a família, tendo os equipamentos necessários, e a criança também tendo uma maturidade, crescendo e virando essa chavinha, é só e sucesso, o estímulo em né? casa também, porque se torna uma extensão, né? É. Vocês são mãe, que propriamente dito aí, com certeza vocês trazem essa extensão para dentro do lar de vocês, né? Trabalhando o estímulo, trabalhando a questão de marcha, né? Então, isso que é fundamental, né? Porque a gente não pode se limitar só a reabilitação dentro do espaço terapêutico.
Pós-terapeuta também é nosso lar, de vez em quando, né? A física do José sempre falava, Camila, 80% dos resultados são vocês. 20% a gente. Então, assim, lá em casa, o José, ele engaixou dentro de uma academia. Eu levava ele para treinar, eu fazia da bola, pegar aquela bola, fazia todo o movimento para ele ganhar aquela força de tronco, né? Eu filmava lá na físio, fazia lá. Até pezinho de 2 quilos nas pernas, ele já levantou. Olha. Ó, Então, José assim, Maromba. Eu pegava... Comia tapioca, frango também. Também, esse nível. Faz parte, né? Eu falo pra ele que tem que comer TT de whey. Eu falo pra ele que tem que comer proteína pra ficar maromba, forte e poder correr. Porque ele gosta... Ele fala, mãe, eu quero correr. Porque ele viu eu correndo e ele quer correr. E aí tudo eu falo, ó, tem que comer proteína, tem que comer comida, senão não vai. Tem que ficar, entendeu? Eu sempre... Eu coloco a comida, assim. Mas né? sabe que é legal a Bruna ter falado isso também, assim, que tem essa extensão também em casa, né? Sim. Mas eu tô me respeitando muito, assim, e também tô... Antes, eu em casa, eu falava, não, eu não posso ficar sentada olhando pro meu filho ou então brincando com ele de perna pro ar, sabe? Porque, ai, meu Deus, eu preciso estar estimulando o tempo todo. Não, Cara, mas eu sou mãe. Tem horas que eu quero ficar sentada com ele de perna pro ar, rindo, fazendo coceguinha, beijando a barriga dele. Porque hoje ele tem 5, amanhã ele vai ter 18 e ele não vai mais querer ficar deitado comigo. Sabe? É isso E nem vai ter mesmo. graça eu ficar Nossa, deitada com ele. Fala aí, ó, fazendo 6 anos. Ainda coceguinha. quer ficar deitado? 6 anos? Não. Médio. O... Só sobre chantagem. Dá um chocolatinho 6 depois. anos, viu, cara? 6. O Otávio tá, Era bebezinho ainda, na 6 fase anos. de arma, da Nerf. Ele quer pegar Ai, a arma meu e sair dando Deus. tiro. Pô, Ai. pô, pô. A fase dos 6 anos é essa. Bonitinho. Pegar na arma e sair dando Terrível. tiro. Ô, Senhor amado. É tão bom beijar. Tirar o pescocinho. Aproveita que passa. Vai por mim, passa essa fase aí. O José tá quantos anos atualmente? 2 e 6. E o Henrique? 5. 5? 5 aninhos. O Henrique é grandão, né? Ele é grandão, mas ele já faz 6 agora em março, já, o ano que vem, em março. O Henrique, ele é literalmente Ah, a Marília de cabelo escuro curto. Porque se colocar a peruca loira, ele É igualzinho. E todo mundo acha igual o pai, gente. Ele faz quando de março? 29 de março. Ô, José, dia 25. Pertinho, dá pra fazer a festa junto, amiga. Assim a gente já racha aí. economiza, né? Vamos se achar. Vamos fazer uma festa junto. Já faz lá uma terapia ainda. Leva só o bolo e salgado. Vai ter salgado? Vai, zero Brigadeiro. glúten. Zero glúten, Olha lá. Bolo e zero guaraná. açúcar. Credo, Camila, não vou na sua festa, não. Qual que Já é tem até a receita pra alimentação aprender. do José hoje? Então, ele come, de manhã ele come tapioca com ovo e a frutinha. Ou um iogurte com uma fruta e o ovo. Tem que ter sempre o ovo, é a proteína. Eu falo pra ele correr, ele tem que comer proteína. E aí ele não tem esse lanchinho, né? Às vezes na física eu dou ali, porque como ele já come na escola umas 2 vezes, aí a nutricionista falou assim, não, Camila, então a gente não come esse intervalo da física, né? Só se ele pedir alguma coisa, às vezes ele dá uma uva, uma coisa. Aí ele almoça arroz, feijão, legumes, ele gosta de cenoura, abóbora, né? Chuchu, aquela mistura de legumes ele gosta. Ai, que delícia. E aí come, aí come frango, peixe, carne. Ele come bem. Aí à tarde, às vezes eu dou uma fruta com um iogurte. E ele come aquele iogurte integral, desnatado, hein? Nossa, gente. E ele já é gordinho. E ele come puro, sem nada. Sem açúcar? Não, puro, sem nada. O desnatado, integral, qualquer um. Que dó. Que dó dessa O criança, gente. fisioterapeuta dele leva ele pra passear. Chocolatinho pra ele, pelo menos? Não, ele já comeu, já dei. Pô, Camila, Mas ele não é deixa de muito. ser Ele gosta, sabe o que é? ruim. De beijinho. Beijinho ele gosta do coco ali. Mas do brigadeiro mesmo, ele come metade, assim. Ele não gosta, não. Agora o beijinho, ele gosta. Ele gosta. Comeu uns 3 uma vez. No aniversário que eu levei ele, comeu uns 3. Lindo. Tem até o vídeo dele roubando lá da mesa. Só tô imaginando o Henrique tudo ao contrário. Não, pior que não. O Henrique, ele é Aí, ó. super regrado. Ele é. Ele gosta também, assim, ele não Come come saudável? fritura, só saudável. Ele come bem saudável. Fruta, come todo tipo de fruta. Teve a seletividade alimentar, ele ficou 1 ano sem comer. Ele só tomou leite em 1 ano. Aí eu pirei, né? Aí a nutricionista entrou pra me ajudar. E aí ele voltou a comer arroz, feijão também, legumes. Ele come igual o José, só não come tapioca. Tu faz? Hã? Tu já fez pra ele? Já fiz, mas ele não experimenta, não. Cuscuz, o José come Ah, gosto de cuscuz com ovo. Não, ele não... Gente, Tem que ver os pratinhos. Não, eu fiz agora, recentemente, eu aprendi a fazer um suco de mamão com água de coco e mamão. Ele toma todinho o copo.
Bonitinho. Ó, pra quem os mielos tem problema Constipação, né? prisão de ventre. Então, eu fazia um Danone de inhame. Inhame, água. Você cozinhava o inhame com água, né? E aí você batia no liquidificador. Aí o inhame, mamão e ameixa. Bate no liquidificador. Cara, é bomba. É cocô bomba. Sério. Fica a dica. E ele come como se não houvesse amanhã, esse Danone. E pede. E é muito ruim, gente. É horrível. E ele Porque come. o mamão fede, né? Aí a ameixa assim, seca, batendo assim, com... Ele ama. Ele ainda pede mais. Só que eu não posso dar, porque é bom botar, mas só que ele tá com prisão de ventre, né? Mas ele, assim, ele ainda é muito bom, mas o pessoal fala, né, que tem a parte... Por isso que eu sou uma pessoa, assim, com a alimentação dele, justamente para ele não ficar tão seletivo, né? E como tem essa prisão de ventre, ele não usa nenhuma medicação, né? Eu controlo com a alimentação. Tipo, eu vi que ele fez pouco hoje, aí amanhã já dou mamão cedo, ou faço esse Danone, aí eu fico controlando com a alimentação. Mas, assim, eu não sou paranoia, não, é porque a Bruna tá exagerando. Tô zoando. Claro, assim, ele vai para aniversário, tem aniversário na escola, tem bolo, salgadinho. Aí ele chama salgadinho de pizza. Mãe, eu quero pizza, que é o salgadinho. Mas ele ainda come muito pouco essas besteirinhas, né? Não sei bom. até quando, né? O Henrique Porque não o José é bem aceita. gordo. Aí Não acho que gosto. entra um pouquinho do autismo, sabe? Tem essa rigidez, né? De alimento novo, assim como ele não tá acostumado, se tem uma festinha, ele vê a coxinha, a bolinha de queijo, eu tô lá me acabando, e ele fica olhando assim de lado, põe perto da boca dele, ele já fala, então deixa que a mamãe come. Deixa eu contar pra você. Ele tá em fase escolar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Está. Eles adaptam o material pro Henrique? Como é que funciona lá na escola, o ensino pra ele? Amiga, o mundo ideal, né? A inclusão escolar é tão difícil, né? Essa é a segunda escola que ele vai. Eu gosto muito de lá, da equipe, eles são profissionais nota 10, mas tem um porém de material. Essa adaptação toda ainda está sendo bem embrionária, assim, sabe? É um processo longo e eu vejo que vai ainda Lento, bastante... né? Lento, Ju. E eu acho, na verdade, que não é nem assim falta de vontade, é falta de informação, sabe? Deles. Eu sinto que as professoras, elas não são capacitadas para estar ali no dia a dia com criança deficiente, infelizmente. E eu vejo, assim, que é modo geral. Não acho que é só o colégio do Henrique ou só do José, né, do Otávio, do Pedro. Não, acho que vários colégios, sabe, assim, não estão preparados ainda. Não, às vezes você vai visitar uma escola, não tem um elevador, não tem... Como é Não que tem uma rampa. Como é que um cadeirante vai estudar na escola dessa? Porque, pra mim, toda escola era para ter uma adaptação, né? Porque, então, se não tem ali um elevador, uma rampa, como é que uma pessoa com deficiência vai estudar lá? Aí, como é que essas crianças vão respeitar as crianças que têm uma deficiência? Porque não está convivendo na escola. Exatamente. A primeira escola, quando eu decidi colocar o Zé na escola, eu visitei 8 escolas. 2 aceitaram ele. Falava que, cobrava, tipo, 2 vezes o valor a mais. Teve uma que cobrou 4.500 no meu período. Absurdo. Só pra Porque você não ir. Não, ele disse que era um acompanhante pro José, porque os brinquedos, porque ele poderia cair, que eu tinha que pagar. Ele disse, não compensa mas você colocar ele na escola agora. não pode Quando cobrar. não pode. Exato, eles colocam esse valor pra você não ir. Tipo, não é interessante pra Não, ele. isso foi bem no empecilho, né? começo, que eu não tinha muito entendimento. Aí ele falou assim, olha, pra você não vai compensar colocar ele na escola agora, porque você vai pagar uns 4.500, porque tem a ajudante, que é uns 2.000, mais os 2.500 a mensalidade. Aí eu fiquei normal, não coloca na escola não, não compensa. Quando ele estiver andando, aí você coloca. Eles não Aí querem quando o eu cheguei em trabalho, né? casa, eu fui ver os direitos, realmente ele tem o direito de ter um acompanhante, ele queria que eu pagasse. E era E um não ser custo. cobrado, Mesmo em Isso. escola particular, a lei diz que é a escola que tem que fornecer. É. E não é assim a escola que escolhe. Não, eu escolhi aquela escola, eu tenho o direito de colocar lá. Né? Não é a escola que tem que escolher. Você vai pagar e pronto, acabou. Mas eles vendem de uma outra maneira, né? Tipo, não tenho como aceitar Quando o seu você filho. não fala que ele é deficiente, aí eles falam, tem vaga, pode vir. Aí a hora que você vai fazer a matrícula, você fala, meu filho é deficiente, fala, acabou ontem. Não, gente, lotou a sala. Ontem lotou. Ai, peraí. Ou então a pessoa sai da Nossa. sala, ai, peraí que eu vou consultar. Aí depois volta, ai, sabe o que é? Ai, não tem Já aconteceu mais. isso com você? Já aconteceu comigo no Mackenzie.
Olha que é uma escola renomada, grande, Renomada. que deveria ter uma estrutura diferente, né? Não, A não orientadora tem vaga pro Henrique. Não tem vaga. Tinha vaga até saber que ele era deficiente. Ó, que bonitinho, gente. Mais uma matrícula, mais dinheiro entrando, que legal. Mas aí, quando a gente foi fazer a matrícula, e foi realmente, mostrou o Henrique, porque ela queria conhecer e viu que ele era deficiente. Ai, nossa, ontem veio uma mãe 6 horas e fez a matrícula. Eu não vi. Acabou. Tenso. Isso era, nossa, isso Sabe pra que, gente. sabe o que eu faço? Quando eu vou agendar uma visita, eu já mando o vídeo do José. Ó, meu filho tem uma deficiência. Vocês aceitam? Não, mãe, aceito. Já manda até o vídeo dele andando. Pra não dar viagem perdida. Entendeu? Mas Já é manda. triste, isso não é. Porque assim, mesmo... Eu sei que eles têm direito e tudo, né? Mas... Se uma escola não quer, a gente não vai colocar nosso Ah, filho. não. Porque Porque imagina, não vai ser bem tranquila. recebido. não vai ser bem É. recebido, pode ser maltratado, enfim, né? A gente, infelizmente, a gente acaba nem colocando, né? Aí a gente vai acabar sendo presa, né? É. Porque no final Mas das o que contas... me deixa mais triste É, é verdade. A gente vai Aí, perder o no réu final, a gente primário. vai ser ruim ainda. É. Não, você vai aparecer no Datena, né? Mas o que me deixa mais triste é assim, a escola às vezes criar assim, sabe? Então, no final do ano vão cantar umas musiquinhas. Tá, mas meu filho não é verbal. O que ele pode fazer? Então, pensa Eles têm que explorar. alguns alguma meios, coisa. né? Então, assim, Pode Dia fazer uma das Mães. dança. Exato, Dia das Mães. Ah, que bonitinho lá. 3 musiquinhas, todo mundo cantando da Mamãe Te Amo. O Henrique não fala. O Henrique tá lá, ó. E aí eu vou ficar lá aplaudindo os filhos dos outros, assim, homenageando a mãe, e aí aquilo vai me doer, porque eu vou falar, poxa, meu filho não fala. Então, os professores podiam pensar, a equipe podia pensar, É porque poxa, a inclusão entra justamente Exatamente. aí. Isso é o ato da inclusão. Você incluir ele não é em convidar alguma pra festa, situação. chamar pra dançar, né, gente? Exatamente. Exato. É. E não. E aí eu vejo ele lá. Então, inventa uma camiseta, inventa uma plaquinha, mamãe, eu te amo, já que ele não fala. Não é coisa simples que... Será que a gente, como mãe, tem que pensar? É. E aí a gente tem que mandar no aplicativo da escola, ou conversar com a professora e falar: você pode, pelo amor de Deus, fazer uma plaquinha pro meu filho, falando que ele me ama. Mas você sabe que eu já fiz isso. O Pedro, ele ia dançar na festa junina. Enfim, toda apresentação eu aviso antes, porque já aconteceu dele ir pra passeio, a apresentação, e não consegui fazer. Então eu aviso, vai ter festa, eu recebo um informativo. Festa junina, festa da mãe, eu respondo. Senhorita, você lembra que o Pedro tem dificuldade para dançar, para isso, aquilo, outro. Preciso que coloque uma pessoa para acompanhá-lo. Ok? Ok. E é um saco isso, porque você toda hora É uma tem que carga lembrar, mental. né? Você tem que ficar Não, e carregando. quando coloca isso, movimentos de lembrando. pula? Gente, Nossa. Como é que o menino vai pular, gente? Faz uns movimentos. Não, tem uma turminha com uma criança necessitada. Vamos fazer uns movimentos com a mão, sem muito se movimentar, né? Tipo, as pessoas não pensam. Tem um vídeo que uma amiga minha fez sobre inclusão, sensacional. E ela falou, né, que o filho dela foi convidado para ser paje. E aí a amiga dela perguntou qual o tênis que ele usava, o filho dela, porque todos os outros pajes iam usar tênis, não iam usar sapato. Ai, que legal. Olha a inclusão, legal, cara. Olha o é. pensamento. Tipo assim, porque ela tirou até o tapete pra ela entrar lá na igreja, a amiga dela. Tirou pra ele não cair. Então, pensou em tudo, sabe? É um vídeo super emocionante, esse vídeo. Então, assim, né? Se as pessoas tivessem pelo menos Um terço, né? um terço aí Da boa vontade. dessa mentalidade que a amiga dela teve, Porque né? hoje em Pensou... dia eu falo, você tem que ter informação, né? Você tem um negocinho que fica na sua mão aí chamado celular. Que, gente, peraí, né? Você fica o dia inteiro ali, você consegue ter informação suficiente para saber o que você pode ajudar e incluir, né? Você pode contribuir. Qual a forma que você tem que educar o Exatamente. teu filho para respeitar as adversidades? Porque não é só a deficiência, né? Sim. Temos várias outras coisas aí que precisam ser respeitadas, né? E que, infelizmente, que é o mínimo, não tem, Sim. né? E é até o que eu falo para as mães lá. Eu não quero que você estude e saiba o que é Mowat Wilson, sabe? Venha conversar comigo. Não quero isso. Mas eu quero que você respeite meu filho. Eu quero que você olhe com empatia. Eu quero que na hora que você chame ele para festa, eu falo, não, esse horário ele já tá dormindo. Você respeite e fala, que pena, ia ser muito legal ele ir, mas tudo bem, tá tudo bem. E não falar, ele dorme 7h30 da noite. Meu Deus, deve ser por conta do remédio, do anticonvulsivo que ele toma. Você precisa me Gente, lembrar que ele toma um meu. anticonvulsivo todos Não, mas os é porque ele é dias? criança, não é? Criança não dorme É. cedo?
Gente, isso é cientificamente comprovado. A criança tem que dormir 8 horas. Se é típico, atípico, qualquer um. O horário ali, 8, é muito bom pra criança Ou dormir. a mãe saber que se fez desenvolver. uma festa de aniversário, mas seu filho não vai comer porque ele tem uma seletividade alimentar. E aí você vai levar o lanchinho dele. E ela acha que você é fresca, né? Aí você fala, não, amiga, eu não sou fresca. É Meu verdade. filho tem uma seletividade. Então, acho que isso a gente É não igual quer alergia que a saiba, né, glúten, de a mielo. leite, né? Exato. Uma pessoa que tem alergia a glúten, a leite. É, Nossa, é só bom por aí respeitando mesmo. já tá bom, né? E na família de vocês, assim, tem esse respeito? Mais ou menos. E lá vem! Aconteceu uma situação recentemente de um churrasco que a gente foi da família. E aí, tinha essa pessoa que estava brincando com uma criança maior, acho que tinha 5, 6. E aí, o José estava também ali, brincando, né, de bola. Só que era um terreno meio instável, então o José caía muito, né? Aí caía e tal. Aí o José teve hora que ficou no chão, parado. E ficou lá sentado. E aí, o que ele fez? Ele pegou o José no colo, botou ele lá no canto e foi jogar bola com o menino. Que bonitinho. É o lindo. Eu falei, filho, vem aqui, vamos brincar de bola. Fiquei indignada, né? Como era uma família meio complicada, então eu não quis fazer confusão, povo que você não pode falar muito. Então, assim, eu fiquei na minha, mas eu dava vontade de ter falado, mãe, eu falei, cara, não faz isso, é uma Mas criança. dói, né? Dói na gente, É, né? foi a primeira vez que eu senti algo assim de excluir mesmo, sabe? E realmente é bem doloroso, porque muitas mães falavam, Camila, quando tiver maior é mais difícil. Porque quando é bebezinho, você tá protegendo, tá ali com você, né? Enfim, mas quando vai crescendo, aí vai ter os questionamentos, né? Vai ter as coisas, enfim. As crianças perguntam. E aí, por que que eu tenho isso? Tiram assim, as outras, né, ao redor, às vezes, tira sarro quando cai. Sim. E, assim, quando eles caem, eles não estão caindo, tipo, ai, tropeçou e caiu. Não, eles estão caindo, porque é difícil pra eles andar. Porque eles fazem não sei quantas horas de terapia pra aprender a andar e correr. Então, tipo, ele caiu, pergunta se tá tudo bem, né? Se machucou, tudo. Não dá risada. Outra criança, nossa, que raiva que dá. Não tá de tirar o chinelo e tacar ali. Mas não pode, né? E você pergunta, tudo bem, Pedro? Tudo bem, então vai, continua. Sim. Mas sabe, Ju, que ainda quando parte de criança, eu até que entendo, sabe? Porque eu falo assim, poxa, é criança tem essa ingenuidade ainda, não tem discernimento. Mas o que eu não me conformo é adulto. E eu já vi tanto isso, tanto assim, sabe? De adulto olhando feio pro Henrique, assim, com aquele olhar. A gente sente, né? Sim, a gente aquele sabe. olhar preconceituoso, que não é curiosidade, porque a criança ainda olha com curiosidade, né? Ela fica meio do que, nossa, por que será que ele é diferente de mim? E é uma coisa que eu tento explicar, sabe? Olha, sua mãe não é diferente de mim também, ó. Sua mãe tem o cabelo bem pretinho, o meu não é. Olha como sua mãe é alta, eu sou tão baixinha. Olha, sua mãe é tão magra, a tia tá tão gordinha. Mas sabe o que eu percebo? Que geralmente essas crianças que dão risada, os pais também dão risada. É o exemplo, né, Ju? Então, assim, é só uma consequência. É que ali na Verdade. infância, ainda ele pode aprender. Se a gente E ensinar, a gente se releva, alguém- né? Entendeu? A gente releva. Mas uma coisa leva a outra. Porque eu já tive contato com crianças que dão risada de maldade e crianças que não dão risada. Tipo, é normal. Crianças que tratam o Pedro normal, e que eu acho legal, porque não enxergam a deficiência dele, não enxergam que ele é diferente. Tipo, eles sabem que ele usa uma bota, uma fralda, mas tipo assim, Pedro, vamos subir lá? Não é aquela criança que fala assim, você não consegue, né? E tenho, né, Mas- conhecidos que dos Nossa. dois lados, tipo, da criança que chama, mesmo que ele não vá conseguir. Mesmo que ele tenha que falar, vem aqui, Pedro, que eu te ajudo. E da criança que fala, ai, você não consegue. Então, assim, aí exemplo você vem de olha. casa, Aí né? você olha pros pais e você entende de onde vem. Então, a única coisa diferente da criança é que ela ainda pode aprender. É. O adulto, infelizmente, É só só- se ele quiser. Só pela graça. E menina. outra coisa que eu faço com o meu filho, eu oriento ele. Hoje em dia você pergunta, pô, Otávio, o que você tem? Eu tenho meningoncele, hidrocefalia, eu tenho uma válvula aqui. Então ele passa isso para os amiguinhos dele da escola. Quando os amigos dele perguntam, Otávio, por que você usa andador? Por que você usa órtese? Porque eu tenho meningoncele. Ele fala para as crianças. Ele sabe. Legal isso. E o Otávio é uma criança resolvida. Ele sabe por que ele precisa usar Isso é a melhor órtese. coisa. Ele sabe Não por que é? tem uma válvula. Porque eu explico. Tu até falou da sonda, né, pra ele, assim, quer usar sonda? Não, tá bom, então. A Bruna, Pergunto. ó, pra sair da fralda tem que usar a sondinha, quer?
Não, ele fala, não, eu quero ficar de fralda. Porque ele acha que aquilo ali é... Porque, tecnicamente, é uma coisa bem invasiva, né? E a gente tem que respeitar também o ponto de vista da criança, né? Que nem eu tava conversando com uma mãe. A mãe falou pra mim, hoje a minha filha acordou triste, irritada. Eu perguntei pra ela o que era. Ela falou que não queria vir pra terapia. Aí eu falei, e você tá aqui? Ela, não, eu não deixo ela perder terapia. Eu falei, quantas vezes nós acordamos e nós não estamos bem e a gente deixa de fazer várias coisas pra gente voltar a se sentir bem? Por que você acha que é o contrário, só porque é uma criança? Eita. Falei pra ela, mas isso eu não aprendi sozinha, viu, Camila? Isso eu aprendi dentro do ambiente terapêutico. A minha terapeuta falou isso pra mim. Bruna falou, você acorda todos os dias bem? Eu não. E por que você acha que a criança também tem que acordar? A criança tem o mesmo sentimento que você. É mesmo. E por que você acha que seu filho tem que acordar todos os dias, você tem que levar ele para terapia? Você vê, são questões tão básicas que a gente não consegue enxergar. E hoje eu respeito muito esse espaço do Otávio, quando ele não quer ir para a escola, quando ele não quer ir para terapia, porque você consegue saber o que é o cansaço. E você não quer ir, tá bom, volto para a cama e a vida que segue. E olha, o Henrique, ele não fala, ele não é verbal. E eu consigo detectar exatamente isso. Eu sei pelo choro dele, pelo olhar, pelo rostinho dele. Se ele tá bem, se ele não tá. E eu também faço exatamente isso, Bru. Eu respeito. E isso é fundamental. Se eu vejo que ele não tá legal, a gente não identificar vai. quando nossos filhos não querem ir para terapia e Sim. respeitar isso. E eu falei isso pra essa mãe, ela ficou assim... Eu acho que eu criei um sobrado na cabeça dela. Porque eu falei diretamente. E eu acho que foi bom, porque ela vai começar a refletir, ela vai entender. Porque a menina dela foi onde pra terapia, não rendeu em 5 horas. Ela é uma criança autista, então você já tem um comportamento bem rígido. Ontem, eu fiquei com dó dos terapeutas. Porque ela não foi... Aí, depois, no final, eu falei pra ela, mãe, lembra de respeitar. Todo mundo tem o seu limite. Mas eles acham que terapia para filho é o momento de se livrar do filho? Né? Teve dia que eu não tava afim de ir pra natação. Vou ter que me trocar, entrar, não tô cansado. Não vou. Não vai. E por que a gente não respeita eles também, né? Então, Verdade. tem que respeitar, é fundamental. Quando o José chegar nessa fase, lembrarei disso. Lembra? Porque até agora ele gosta de física, ele pede, né? E foi uma pena Então, que assim, eu não descobri mas eu sei que vai sozinha, chegar a né? fase ali de 5, 6, né? 7, que já tem mais entendimento. Não tô afim, não quero ir, né? Já vai ter. Aí, com o tempo, eu aprendi que menos é mais, sabe? Aprendi, assim, que eu não tinha que ficar esfolando o Henrique. Porque eu vejo assim, sei lá, eu quero fazer um curso, vai. Eu tenho que voltar para o inglês, vou fazer o curso de inglês. Aí, eu fico pensando, nossa, imagina eu tendo que fazer o inglês que eu não gosto 5 vezes por semana. Poxa, tem dia que eu não quero. Eu vou querer fazer 2, 3 no máximo. Eu sei que precisa e tal. Mas, né... Aí ele tem terapia todos os dias da semana. Pra que eu vou esfolar? Não, gente, não vai ser Um dia positivo. mais, um dia menos vai fazer diferença. Eu acho que cabe, assim, a prudência, né? Você tem que perceber realmente. Né? Ele tá falando isso porque realmente ele tá cansado, foi puxado, ok. Ou ele tá falando isso por manha. É isso. Então, assim, e a mãe sabe. A mãe sabe qual que é a hora. Então, assim, se você sentiu que não é manha, que é realmente um cansaço, respeitar. Respeitar, né? Que as coisas acontecem daí. Meninas, adorei ter vocês aqui, hein? Que bate-papo incrível. Trabalhamos aí um pouquinho da questão da fé, espiritualidade. Nunca se deve perder a esperança, né? Aprendemos também com essa questão do raro, né? Que é muito pouco falado. E eu já ia esquecendo... A Marília, ela não só vivencia essa maternidade atípica, como ela resignificou e criou um instituto. Conta um pouquinho pra gente Eu do recalculei instituto. rota. E também tem o da Camila também, né? O projeto da Camila. Fala um tem pouquinho os do projetos seu. aí saindo do A forninho, gente né? tem que marcar um só pra gente falar isso, né, Cá? Vamos. Agora a gente precisa. Conta um pouco dessa ONG, né? Isso, na verdade é um instituto, chama Instituto Síndrome Mowat-Wilson Brasil. Por que a gente fundou esse instituto? A gente percebeu que tinha pouco estudo, que a gente ia até os médicos, até os mais renomados, falava da síndrome, ninguém conhecia. Então, os próprios pais, familiares, perceberam que, peraí, se a gente se juntar e a gente formar uma associação de pais, que a gente possa acolher outras famílias e encurtar esse luto, esse sofrimento, essa dor de outras pessoas, por que não? Então, a gente fundou, tá recém-nascido ainda, foi dia 18 de outubro. No dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário. Oh, meu Eita. Deus. Chique, hein? 2 coisas para comemorar agora. 2 E tá super recente.
E a gente tá aí querendo, assim, divulgar a síndrome, disseminar as informações da síndrome. A gente tem muita parceria com os médicos renomados que também ajudam a gente com muito conteúdo, muita coisa, muita informação. Acho que isso que é importante. Então, tanto para quem lida com os nossos raros, assim, no dia a dia, para outras famílias que nunca ouviram falar da síndrome. No Instagram, eu posso falar o Pode, arroba? claro. Deve. É o arroba Instituto S, Mowat Wilson. Depois eu deixo bonitinho. A gente deixa na legenda certinho para vocês procurarem, porque lá tem muito conteúdo bacana. Direitos do PCD. A gente coloca também sobre a eleição, porque muita gente tem dúvida, né? Fala, nossa, mas PCD vota, não vota. Ai, que legal. E nossos raros crescem, né, gente? Eles vão ter 16 anos, 18 anos. A gente precisa saber desses direitos. A gente tem no grupo do WhatsApp algumas crianças já grandes de Mowat Wilson que estão nessa fase de... Mas será que ele pode dirigir? Será que ele pode votar, mas com auxílio de alguém ou não? Depende da deficiência, né? Intelectual ou não. Então, isso é muito bacana. Eu tô muito feliz, porque assim, foram 5 meses de uma batalha assim, bem grande para abrir. Uma burocracia Demorou muito 5 grande. meses? 5 meses. E ela tava só no segredinho, ela não revelou pra gente, olha. Ai, eu tava, porque eu falei, gente, será que vai dar certo? Imagina se não dá certo e eu falo para todo mundo. Mas tá aí a prova que você foi persistente, né? Fui. Resolveu abrir essa ONG e vai ajudar muitas mães, Vai, esclarecer. muito. É um instituto mais para um aconchego, para dar um aconchego para essas famílias, né? Dar um norte, um direcionamento para poder falar para essas mães, ó, há esperança, assim, né? Sim. E eu acho que também é também um pertencimento, assim, você se vê com outras famílias, dá essa impressão, né? Você fala, gente, eu não tô sozinha no mundo. Olha, tem outras pessoas que também estão lutando por esses direitos, pela inclusão. E encurtar mesmo esse sofrimento, sabe? Eu acho que isso vai ser bom. Eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada com esse Fico instituto muito feliz, agora. né? Quando a gente vê uma pessoa que toma uma atitude dessa, lembrando do próximo, que também Sim. precisa, né? Que você podia muito bem viver o seu, fazer o seu pelo teu filho e tá tudo bem. Né? Mas Verdade, não, você Bru, se pôs aí a ajudar muitas outras pessoas, não só a dos raros, né? Como a do seu filho. Há outras mães também que se vê nessa situação Sim. de raro, né? Porque quando a gente tem referência de mielo para mielo, a gente consegue se identificar e se orientar. E quando é uma criança rara, que poucas têm, às vezes tem caso que só tem uma no Brasil, duas no Brasil. Exatamente, é. Então, acho que os raros com os raros podem, os raros com os raros, se identificam E é legal, também, né? porque a gente se uniu mesmo, sabe? Então, a Aliança Rara, a gente se uniu com os outros institutos, associações, e geralmente são os pais, né, que formam. E para essa luta mesmo, assim, de acesso a exame, todos os nossos direitos mesmo. A gente vai atrás, vai cobrar, vai brigar, a gente vai seguir brigando. Brigar é com nós. E você, Camila, dá um spoiler aí, porque não pode contar tudo, né? Dá um spoiler aí do seu projeto que você tem. Então, o meu projeto se chama O Seu Milagre é o Tamanho da Sua Fé, né? A gente está no processo aí de produção, mas se Deus quiser, logo vai sair. Esse projeto é mais para ajudar, né? Mães também, por mais que a Mielo, né? A gente tem bastante conhecimento, assim. Mas tem muitas mães que me chamam, assim, tipo, eu vejo, né? Tratamentos atrasados, crianças com muito potencial, mas ainda estão ali, né? Às vezes, quando eu vejo, gente, uma criança de órtese, sem tênis, é para matar, sabe? Tipo assim, é algo que mata, assim, sabe, por dentro, que eu fico indignada, que logo tô fazendo até um vídeo, né? Já deixo até o convite para vocês mandar um vídeo do filho de vocês sem tênis. Vou mandar. Com sem órtese. Manda assim, ó, com tênis. Não, órtese sem tênis e um com tênis, para você ver a diferença que a criança tem. Para eles no entenderem andar. o que é o valgo. Porque o Otávio pisa valgo. Não, mas você coloca a órtese. A órtese Sem não tênis. para sem tênis. Então, é isso que eu vejo cada vídeo que as mães me mandam de crianças sem tênis, só com a órtese. Com aquela órtese que tem o... É porque, assim, tem algumas instituições que fazem a órtese com... o solado, ó. Gente, mas não tem estabilidade. Então, são lá. Mas Precisa é de o que saladinho. tem no SUS. Entendeu? Então, assim... Poder A sua público, amiga, briga não poder é público. contra as mães. Fala SUS não, poder Não, público. eu sei, mas assim, contra o às poder vezes... público, também. Mas assim, às vezes a mãe não tem esse conhecimento que tem que usar o tênis, entendeu? Tem. E aí ela vê a diferença da criança com tênis andando e sem tênis, né?
Então, eu vou até postar esse vídeo, você vê a diferença ali, a criança andando com tênis e sem tênis. É surreal, né? Você vai criar esse conteúdo aí. Então, aí, assim, eu vou criar esse vídeo logo, né, até pra sair mais esse conhecimento. Mas eu sei que realmente é o poder público, a nossa luta. Meu Deus. Bem-vindo ao time. Jesus amado. Então, esse projeto é mais para ajudar, né? É contar um pouco da nossa história. Tem muito mais ainda, né? Que eu quero compartilhar, mas trazendo mais essa parte de espiritual, né? E aí, logo, logo vai ter o lançamento, se Deus quiser. Nossa, estou assim, extremamente feliz em ter vocês aqui. Para mim foi um privilégio poder ter esse bate-papo, né, Ju? Esse café da tarde, chá da tarde com vocês. Essa sexta-feira chuvosa, né, Ju? Só faltou um bolinho de chuva. Verdade. Vocês querem deixar algum recadinho para as mães ou familiares de pessoas com deficiência? Eu quero falar que você nunca perca a fé e a esperança em Deus, né? Que mesmo o diagnóstico não é destino. É um ponto de partida, né? Isso é um ponto de partida. E Nunca esqueça, né? O seu milagre é o tamanho da sua fé. E você, Marília? Ai, que lindo. Para os raros, o que você quer Agora, ó, dizer? perto dela, agora o que eu falo, gente? Falou Ixi. tudo, né? Olha aí. Raros, não desistam. Existe a tia Marília. Jamais. Procure o Siga o instituto. isso. É verdade. Não, é engraçado isso. Não tem nada de engraçado, gente. Não tem nada. É curioso. Meu marido vive me corrigindo. O que você tá falando que é engraçado? Não é engraçado, é curioso. Eu falo, mas é que minha vida eu acho que é tudo engraçado. Mas... o que eu tenho assim para dizer também para as mães é isso, para não desistir. Eu acho que nenhuma mãe desiste. Acho que isso a gente nem precisa falar, né? Acho que a gente busca a força do além. É uma coisa, muitas mães, né, que às vezes não acreditam em Deus, acho que começam a acreditar em Deus ou outra força maior que manda aí nesse mundão todo, dependendo da religião, né? Mas eu acho que a gente sempre pensar em adaptar, sabe? Eu acho que é essa a palavra, assim, que os nossos raros, nossos filhos, eles conseguem muito mais do que a gente imagina adaptando. Então, se a gente conseguir adaptar para ele andar, adaptar para ele se comunicar, adaptar para ele ir à escola, adaptar para ele brincar, nossa, a gente só tem a ganhar, vai longe e a sociedade vai conseguir incluir o nosso filho. Que Então, bacana. eu acho que é isso. Parabéns, meninas, pela... Como é que eu posso dizer? Pela... Iniciativa. Iniciativa, né? De você ter esse projeto aí, que ela só deu um spoiler aqui, mas informando para vocês. É tô coisa ansiosa muito já. boa, né? Que vem por aí. E a Marília, né? Por ter criado esse instituto. E eu acredito que é uma forma de abraçar todas essas pessoas, né? É um jeito que você trouxe para oferecer um apoio, um carinho, Ai, total. né? Uma gentileza, né? Sim. Quando você falou do instituto, eu lembrei de você falando quando você viu o exame. E eu falei, nossa, ela ficou todo aquele tempo ali chorando, né? E foi um período que você ficou aprendendo e hoje todo aquele choro gerou esse instituto, né? E Nossa, quantas total, pessoas você vai conseguir levar, tipo... Minimizar essa dor, não é? É isso que eu Esse pensei. Eu falei, sofrimento. gente, é uma frase que a Bruna fala aí que arde no meu coração, assim, tipo, eu precisei sangrar. E por isso que hoje nós estamos aqui, para que você não sangre. É muito isso. E eu fico, sabe, com o coração quentinho, porque quando eu vejo algum recado lá no Insta, assim, é muito recente. Mas quando eu vejo algum recado, alguém interagindo e falando, nossa, eu não sabia disso, que informação boa, eu vou atrás, eu vou pesquisar. Ou me manda no direct fazendo um monte de perguntas, sabe? Eu acho tão bacana, porque eu falo, tá dando certo, eu tô no caminho certo. E é só o começo que a gente Conte com a gente aqui do Pod, hein? Com certeza. Conte com a Camila. Vamos Não, gente, vocês nos Eu sou a programar. editora de vídeo dela. Ela me ajuda muito nos vídeos. Eu mando tô os treinando a vídeos pra editar ela. vídeo, aí eu falei, manda Eu aqui, ó, mando os manda. vídeos pra ele e falo, põe legenda pra mim. Encurta tal coisa pra mim. Tá muito comprido, Você vê que amiga. bacana, uma ajudando a outra. E a no gente mesmo se conheceu no propósito. Espaço 7? Foi. Eu também, né? Também. Também. Na A sala de Bruna, ó, espera. Chegou esse ano, chegou chegando. Não ó. é? Já me indicou neuro, advogado, abriu a minha mente, questão do plano, né? Porque Eu sempre lá fazendo a gente vocês tem filho de rirem. milhões, né? Então a gente chega... Chego lá, Eu sempre falo que nossos filhos são de milhões. chego lá com bolinha de sabão, cantando. A Marília já chegou. 7 da manhã. 7 da manhã.
Lá de baixo. E é isso, meninas. Não podemos encerrar esse episódio sem mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores que fazem isso tudo aqui acontecer, né? Ora a Deus todos os dias por vocês, para Deus abençoar sempre a vida de vocês, continuar iluminando a mente de vocês, a apoiar sempre não somente esse projeto, né? Mas todos os outros que aparecerem para vocês aí. Mais uma vez, eu e a Ju, né? Deixa todo o nosso carinho e gratidão. E vocês, pessoal, acompanhem aí, que sempre a gente vai trazer um conteúdo exclusivo. E lembrando que esse aqui é o último do ano, né, Ju? É isso aí. É, Estamos finalizando. Fechamos com chave de ouro. Último pod de 2024. Grandes novidades para 2025. Então, fiquem ligados que se Deus quiser, eu já estou profetizando. Novos patrocinadores, novos apoiadores, né? Mudança de visual. Que vem por aí! E muitas outras entrevistas maravilhosas com profissionais maravilhosos e novas parcerias também para vocês. Em 2025 vai chegar que vai, né, Ju? É isso aí. Então, se você tem uma empresa também, né, quer ser apoiador desse projeto, entre em contato com a gente. Exatamente. Quer deixar algum recado, amiga, também? É só agradecer vocês, meninas. Eu vejo que, assim, a sementinha que foi plantada em vocês deu frutos. E muito feliz e contem com a gente. Obrigada. Que lindas. Beijos. Beijo. Tchau, gente. Até 2025. Tchau. Tchau.